E aí, galera, podcast Alê está no ar, episódio número XYZ, que eu não vou ficar contando pra você que é fã, você tem que ir lá no canal olhar tudo. Antes de eu começar o bate-papo de hoje, eu vou pedir pra você fazer inscrição no canal se você ainda não se inscreveu. E também tem o sino que você pode ativar aí pra você, toda vez que sair um episódio novo, você ser avisado lá e assistir antes de todo mundo. Tudo bem com você? Sejam bem-vindos. Eu estou aqui em regime de exceção com uma colega de bancada, pouco aparece. E hoje resolveu aparecer o doutor Ivy Lira. Tudo bom, Ivy? Como é que você tá? Você percebe que pelo episódio de hoje e pelo convidado que a gente vai trazer, você percebe que eu sou a pessoa que estou desaparecida do mundo, né? É verdade. Se eu fosse uma pessoa que tivesse assim, duas identidades, múltiplos registros e tal, eu poderia sumir no mundo e ninguém ia me achar. Verdade, tá Mas como eu sou uma pessoa, né, única, tô aqui dando a cara a tapa. O RH quer saber de você. Aliás, hoje eu cheguei antes de você e fiquei no RH te esperando para ver se você bateu o ponto, né, no horário certo. Mas como chefe não tem ponto, a gente só obedece e diz amém. Tudo bem, chefe? Tudo ótimo, tudo bem, graças a Deus. Não vou poder... A gente não vai nem poder falar de Copa do Mundo porque tá gravando, não vou dizer o dia que isso vai pro ar, né? Não vai. Então não posso dizer se o Brasil já ganhou, se não ganhou, tal, essa coisa. E pode dar também urucubaca. Isso posso acabar trazendo algum tipo de má sorte. Vamos ficar quieto. Vamos ficar quieto, vamos falar de outras coisas. Galera, a gente vai falar sobre direito civil, sucessões. A gente trouxe uma figura diferenciada, vocês vão ver. Professor Leandro Cunha, doutor em Direito lá pela PUC, professor titular da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Estado da Bahia. É um prazer receber você aqui, bicho. Obrigado, viu? Muito obrigado pelo convite, pelo clima bom que é isso aqui. Eu gosto dessa tranquilidade da gente poder se divertir e falar de coisa séria ao mesmo tempo. Prevejo momentos de tensão quando a gente for falar sobre dissertação de mestrado. Eu acho que um tema... Prevejo. Vai acontecer em algum momento isso daqui. Já viu perceber que eu vi até de blush rosa para não ficar rubra. Galera, eu sou o Leandro, é o orientador de Ivy, lá no mestrado da UFBA. Então, em alguns momentos aqui... Eu não sou boba nem nada, né? A gente vai passar por momentos de cobrança aqui. Não se importa, é coisa normal do dia a dia que tem que acontecer. Você sabe que a gente se junta com os bons, né? É verdade. A gente faz uma cobrança pública aqui para deixar gravado e registrado. Se algum dia lá na frente falar, não, mas lembra naquele dia eu lhe cobrei. É porque hoje eu posso falar besteira. Eu não posso lá na defesa, na minha dissertação, não? Hoje eu posso. Hoje você está liberada. Hoje eu estou liberada para falar besteira. Professor Leandro, é verdade que sucessões é o direito empresarial do direito civil, que ninguém quer saber? Eu acho que tem um amigo nosso que não vai gostar muito dessa frase. Se você me falar que sucessões é a letra de câmbio. É verdade, sucessões é o cheque do direito civil. Eu nunca vi. Ninguém gosta, né? Não é? Por que isso? Por que esse preconceito com sucessões? Olha, eu não imaginava que a gente estava num nível tão baixo, tão delicado assim, mas eu vou tentar me controlar, né? Mas não chegamos nesse nível de tristeza de comparar o direito das sucessões com esse empresarial. Empresarial. Ah, tá. Empresarial. Sobrou, né? O que sobrou, né? Tá. O que sobrou. A gente, empresarial, todos os sistemas empresarial estão se emancipando. Tudo que é bom, falando, não quero mais ser empresarial, não. Esse sai, é um direito falimentar, não. Eu sou bom demais para ser empresarial. E os caras do direito empresarial, eles acham que o direito empresarial é a coisa mais maravilhosa da face da terra, né? Mas deixa só eles. Alguém tem que encaixar, professor. Alguém tem que encaixar. É verdade. Por que esse estigma com sucessões, então, no direito civil? Eu acho que tem algumas razões que a gente pode usar para entender o que acontece. A primeira delas ela é até simples, que é o fato de direito das sucessões ser a última matéria dentro do programa de direito civil. Sim, já começa por aí. O pessoal já tá de saco cheio, né? Além do saco cheio, cara, quando chega na hora do direito das sucessões, ainda mais com as mudanças que a OAB fez nos últimos tempos, muito provavelmente esse aluno está preocupado em passar no exame da ordem ou ele já passou. E se ele está preocupado em passar no exame da ordem, ele não tem preocupação com outra coisa. Se ele está preocupado, se ele já passou, ele já chutou o balde. Ele acha que ele já está advogado. E quando eu dou essa matéria, eu sempre deixo isso muito claro, né? Você passou no exame da ordem, mas você ainda não resolveu sua vida aqui comigo. Porque, tecnicamente, direito das sucessões... Eu sei que todos os colegas meus que passaram por aqui sempre vão falar, não, a minha matéria é a mais importante, é a mais. Claro. Eu vou fazer o meu lado também, mas eu acho que o meu tem uma justificativa melhor. Você pode nunca abrir uma empresa na vida, você pode nunca cometer um crime na vida, você pode nunca ter sido um trabalhador com carteira assinada na vida. Mas, obrigatoriamente,
você vai passar por um momento em que alguém da sua família vai vir a falecer. Então, o direito das sucessões tem essa importância social. Ou você, né? Quando você está certo que você vai morrer. Então. Quando você morrer, quem vai resolver essa pendência são os outros? Outro, né? Então, acho que vai ficar pro aspira. Esse é o primeiro problema. É a última matéria. O segundo problema vinculado a isso é que muitas universidades acabam colocando direito das sucessões junto com o direito de família. E aí é família e sucessões. Então, naquele ano ou semestre que já é curto, fica um negócio que, né, não é dada a devida atenção. Um programa que você coloca família junto com sucessões é uma para mim é uma coisa inconcebível. Mas tem um terceiro problema que é o pior ainda. As pessoas acham que direito das sucessões é fácil. Porque existe uma crença de que basta você ver. A pessoa tinha X reais, tem 2 filhos, pega esses X reais, divide por 2, resolveu o problema. Tudo beleza. Só que não é matemática. Direito das sucessões é uma das matérias mais complexas que existem dentro do direito como um todo, não é nem do direito civil. Então, o direito das sucessões, se você sabe o que você está fazendo, é extremamente técnico. Então, uma coisa que eu entendo que aconteça na prática, mas que para mim é extremamente preocupante, é quando você passa na rua e vê aquele escritório que está escrito lá, né? Advogado X. E aí tem família, sucessões, empresarial... Consumidor, trabalhista... O sujeito que acha que direito das sucessões dá para resolver com uma ideia geral, uma ideia genérica, ele muito provavelmente vai fazer besteira. E essa besteira pode impactar, no final de tudo, na própria pessoa do advogado. Porque o cálculo... Depois a gente brinca de fazer conta aqui, de entender as ideias, mas no final das contas, se o advogado fez a divisão do patrimônio de uma forma equivocada e o herdeiro gastou esse dinheiro, quem vai ser cobrado vai ser o advogado, não o herdeiro que recebeu a mais e gastou esse dinheiro. Se não tiver passado o prazo prescricional, corre-se o risco de que o herdeiro exija do advogado que agiu de forma imperita, porque não teve o cuidado técnico que ele deveria ter tido naquela situação, ele é quem vai ter que responder. Vamos brincar de fazer uma conta estúpida. Imagina que é um inventário de um valor que hoje é considerado relativamente pequeno, de R$500 mil. Imagina que o sujeito que faleceu, não estou falando que é pouco dinheiro, estou falando que é pequeno. O sujeito que faleceu tinha um apartamento de R$500 mil. Não é uma pessoa rica. É uma pessoa que tem uma grana, mas não é uma pessoa rica. E aparentemente é uma sucessão simples. Tranquila. Imagina que por algum equívoco, que a gente vai poder pensar em vários deles durante o nosso bate-papo, o sujeito entrega 50, 100 mil reais a mais a uma pessoa que não deveria receber essa grana. Essa pessoa vai e gasta esses 100 mil reais. Eu vou cobrar de quem depois? Cobro desse sujeito. Ele não tem mais o dinheiro. Cobro de quem? Cobro do advogado. O advogado tem responsabilidade civil nesse negócio, né? Rapaz. Você quer ver um erro que é extremamente comum quando a gente vê consultoria, por exemplo, direito sucessório? Morreu um dos cônjuges do casal. E aí, geralmente, os filhos querendo abdicar para favorecer algum parente, consultam um advogado. Eu quero deixar para minha mãe ou para meu pai, não faço questão, não estou precisando. Sim. E é muito comum as pessoas não saberem a diferença entre uma cessão de direito hereditário e uma renúncia. Rapaz, eu passei por isso agora, recentemente. Tá vendo? Eu falei com você na época, lembra não? Não. Teve um tio meu que faleceu e não tinha filhos. E na época eu achei correto que um outro tio meu ficasse com a minha parte. Mas eu fiquei extremamente em dúvida do que eu deveria fazer em termos formais. Né? Que porra eu vou fazer aqui? Porque isso é uma doação, não é uma doação, vai gerar imposto, não vai gerar imposto. É uma partilha que ela é primária, não é primária. Até para depois não vir para cima de mim algo que exclusivamente porque eu quis fazer uma coisa boa, depois eu me arrombar. E a questão do imposto, eu acho que ela é importante. Exatamente. A gente acaba não dando a devida atenção para isso. E aí a gente volta no início da nossa conversa. As pessoas acham que é simples, mas as pessoas esquecem que para você trabalhar com o direito sucessório, obrigatoriamente você precisa saber todas as áreas do direito civil, você tem que saber teoria geral, você tem que saber obrigações, você tem que saber contratos, você tem que saber direitos reais, muito, e tem que saber direito de família. Então, dentro do direito civil, você tem que saber tudo. E você tem que saber de direito tributário alguma coisa, de direito administrativo alguma coisa, até mesmo direito empresarial alguma coisa você tem que saber. Senão você corre o risco de fazer besteira. É porque tem muita coisa do senso comum. Isso é um traço que eu acho que vocês, civilistas, devem se incomodar muito no dia a dia. Porque
talvez seja o ramo do direito em que o senso comum tenta mais subjugar a norma. Todo mundo né? acha que sabe tudo Exato. sobre direito Até civil. porque alguns raciocínios, eles de fato são muito naturais que você tenha. O exemplo que eu dei aqui foi, eu não quero receber uma herança, eu vou simplesmente dar essa herança para... Okay. E na minha cabeça, no raciocínio, e eu tenho formação jurídica, mas na minha cabeça, daí não tem que decorrer nenhum tipo de fato, eu estou simplesmente abrindo mão em nome de alguém e ponto final. Quando não, veja bem, na verdade a norma diz isso, a norma diz aquilo, e não é o senso comum. Se você renuncia, a consequência é uma. Se você cede, a consequência é outra. A aplicação dos impostos, nesse caso, vai ser diferente. Tudo isso vai impactar na conta como um todo. Então, é extremamente delicado. Mas é o problema do senso comum. E eu acho que tem um outro lance que a gente não pode ignorar. O direito das sucessões ele é um irmãozinho diferente, mas o direito de família, que é outro ramo do direito civil em que tem muito do senso comum. Sim, Todo mundo demais, acha que sabe direito de família, por exemplo, que sabe regime de bens. Já tentaram te ensinar? Eu nunca me esqueço, uma vez que eu saí para o jantar. E tomando tinha uma senhora do lado dando aula sobre união estável para um casal. Aí eu dizia assim, e a senhora dizia assim, não, porque minha filha, você já tem todos os direitos, você tem 5 anos, basta ter 5 anos. Eu falei, não precisa ter tempo. Claro que precisa, minha filha, você não sabe, não? Não, senso E comum. aí, já tentaram, professor, te ensinar? Já, e aí eu sempre fico pensando, eu nunca dei aula sobre isso, não faz 20 anos que eu dei aula sobre isso, não. Tá tudo certo. Verdade, eu me passei, você falou um negócio aí, eu 20 anos estou falando errado. Me desculpe. Vou fazer o seguinte, sabe aquele livro que eu escrevi? Eu vou dar uma olhada lá que eu devo ter escrito. Né? Será que eu botei errado lá, velho, no livro? Porra. Eu escrevi muita besteira já na vida. Rapaz, mas acontece muito. Mas é porque senso comum, hein? Enraiza de um jeito que É terrível. Tem como. Né? E hoje em dia, com o WhatsApp, a gente viu fake news aí nos últimos 5 anos, o que fez com esse país. O que fake news faz? Ela aposta no enraizamento de um senso comum, é isso. Mas eu acho que tem uma coisa também, que ela tem um lado bom e um lado preocupante. O acesso à informação amplo que a gente tem hoje, ele tem um lado bom de que todo mundo pode chegar às informações. Sim. Só que não existe uma responsabilidade com as informações que são postadas nas redes sociais, por exemplo. Então, assim, é muito comum a gente ver postagem em que ou a informação está errada ou ela está incompleta. E nesse mundo, informação incompleta é tão ruim quanto informação errada. Claro. E acho que é isso que é preocupante. A gente, não é bem o rumo da nossa conversa, mas assim, a gente viu nos últimos tempos o que tem de ministro do STF que nunca sentou numa cadeira de um curso de direito discutindo nas redes sociais, é uma coisa maravilhosa. Todo mundo sabe o que é direito, quais são os institutos jurídicos, como deve ser aplicado. E eu fico pensando, rapaz, eu não sei. Tem muita coisa que eu acho que as pessoas precisam entender que hoje é possível você falar assim, não sei. Mas a gente falou até isso ontem aqui, né? O quanto não ser é libertador, né? Nossa, pra mim é maravilhoso. Porra, rapaz, isso eu não sei, não. E eu uso o não sei como professor. Eu não tenho o menor problema com isso. Se o aluno me faz uma pergunta que eu não consigo entender qual é a lógica daquilo que ele está dizendo, que eu não consigo achar a solução, e às vezes eles trazem questões que não são efetivamente de direito civil para mim, eu não tenho o menor pudor de dizer. Não sei. Não sei. Não é nem a palavra certa assim. Eu não tenho problema nenhum. A libertação no sentido de, eu tô tão segura. Tô ok, tô tranquilo. Quem eu sou, tô tão tranquila que não sei. E eu estou certo que eu não sei. Então eu tô lhe dizendo aqui, no fundo da minha alma, eu não sei. Mas eu acho que isso ajuda também quando você fala o que você sabe, né? Sim. Se você tem a liberdade de falar assim, não sei, a hora que te você mostra fala. a segurança do que você sabe. A hora que você fala isso. do que você sabe, é porque você Você não sabe. tem problema de autoestima, porque Mas, você sabe exatamente o que você sabe. O normal é você, nessa questão do senso comum, é justamente que a pessoa fale com segurança justamente o que ela não sabe. Esse é o normal. Porque eu sento numa mesa de bar e falo sobre futebol. Mas eu falo com a convicção. Quem tá olhando de fora pensa que eu sou. Que Tite tá esquentando a cadeira pra mim. Ronaldo só jogou porque eu me machuquei. Exatamente, porque eu não tava afim. Não, eu vou ser advogado. Eu quero ser advogado. Esse negócio de jogador de futebol é muito promíscuo. Não é pra mim, eu vou ser advogado. Mas veja. Eu queria passar a noite bebendo e não queria treinar. Por isso que não sou eu que tô lá, né? Os motivos, tem muitos motivos para você não querer ser jogador de futebol famoso, rico e etc. Sim. E tal. Eu escolhi um deles. Mas numa mesa de bar em que se estão discutindo questões jurídicas, eu me sinto muito mais à vontade de dizer não sei
Aí é uma questão que eu acho que guarda uma responsabilidade, porque é a minha área de conhecimento. E aí, meu amigo, se na minha área de conhecimento... Se eu tô falando de futebol e falar uma besteira, foda-se, eu não sou técnico, eu não sou jogador. Agora, se eu tô falando sobre direito e eu falo uma besteira, eu sou advogado, eu sou professor, eu não estou autorizado. Filme, né? Eu não estou autorizado a estar falando besteira sobre isso daí. O ponto para vocês é o que você falou. Todo mundo passa por uma questão de sucessão na vida. Todo mundo. Então, todo mundo vai ter alguma coisa para falar sobre isso. Seja sobre sua experiência própria, experiência da vizinha, do amigo, do colega. Ah, não, porque quando fulano morreu, aconteceu não sei o que, não sei o que, não sei o que. O processo foi assim, assado, não sei o que lá. E eu vou dizer para vocês um negócio. Eu já passei por questão de sucessão, que eu já tive familiares que faleceram. Velho, para mim, o processo de inventário é uma... Meu Deus, é uma caixa preta. Eu olho para aquilo ali e falo... Eu também concordo. Tá que pariu. Eu tenho dificuldade de identificar as regras processuais que rolam ali dentro. Eu olho para aquilo ali e falo, meu Deus, não é um caos. É um caos. E para ajudar, é um tipo de processo que nem sempre ele é litigioso e nem sempre ele é consensual. Você já começa por aí. Pode ter briga, pode não ter briga. Pode ser que ele comece com briga e acabe em paz. Pode ser que ele comece em paz e acabe em briga. Mas, essencialmente, se você for parar para pensar, a grande maioria das pessoas não tá nem aí com a questão processual. Elas acham que é você pegar um bolinho, divide ali um pouquinho para cada um, fazer cada um aceitar o seu pedaço, e é isso. É correto eu dizer que o processo, processualmente mesmo falando, que o processo de inventário ele não é linear? Ele vai e volta, realmente? Ele pode ser linear, mas ele não necessariamente será. Pode acontecer uma série... É só você parar para pensar, por exemplo, que o processo de inventário ele pode acabar e ressuscitar logo depois com uma sobrepartilha. Imagina que você fez todo o processo de inventário, dividiu tudo que você achava que tinha para dividir. Terminou o processo, entregou o formal de partilha, cada um recebeu o seu pedacinho de dinheiro. Hipótese 1, aparece uma grana que ninguém imaginava que existia. Hipótese 2, aparece um filho que ninguém conhecia. Em qualquer uma dessas duas hipóteses, aquele processo que tinha sido, em teoria, encerrado, estava acabado, ele é, de uma certa maneira, ressuscitado. Ele volta a existir, você volta a dividir o dinheiro, ou para dar mais dinheiro para alguém, ou para tirar dinheiro de alguém. Rapaz, que porra, imagine que bagunça da mas porra é essa. Linear. Sim, minha filha, mas peraí. Pra cima de Moá, não. Juizão chegou, entregou a sentença e falou assim: ó, é teu. Meu irmão. Daqui a pouquinho o é teu não é teu mais. Entendeu? É difícil você chegar para um jurista para levar um conceito desse daí. Meu irmão, pera um pouquinho. Terminou a prestação jurisdicional. Foi dado a cada um o que é seu. Em tese, a gente está falando que houve um trânsito em julgado. E depois eu vou chegar e falar, não é seu mais. É isso, papai. É isso mesmo. Você quer o pior? Eu vou te dar um exemplo que para mim é maravilhoso. Imagina o seguinte. Eu faço um testamento. Imagina que eu não tenha filhos, não tenha pais, não tenha ninguém. Meu Deus, ainda tem um testamento. Tem. Calma, tem muita coisa ruim pra gente falar aqui hoje. Fica bem tranquilo. Micael, meu filho. Não, e não existe só um testamento, né? Vai longe, viu? Não, se você quiser falar de coisa ruim aqui, a gente tem muito. Mas imagina a seguinte maldade. Eu não tenho pai, não tenho filho, não tenho esposa, não tenho ninguém no mundo. Tá? Certo. Reconhecido, ponto final. Faço um testamento, imagina que eu tenha muita grana, e deixo lá 100 milhões de reais pra você, Rafael. Opa. Tá felizão, não tá? Ave Maria. Fizemos todo o processo, tudo bonito, tudo feliz. Fechou? Terminou o processo, você recebeu 100 milhõezinhos. Tá com ele no bolso. Certo? Você não acha que você pode gastar esse dinheiro? Não claro, acha? Pode? Não tenha tanta certeza. Imagina o seguinte, se um pouquinho depois de eu ter morrido, aparece um filho que eu não registrei. Entrando com a ação de investigação de paternidade pós-mortem. Sabe o que vai acontecer? Sabe aqueles 100 milhõezinhos que você achou que era seu? Sabe quanto vai ficar com você? Zero. E 50, não? Não, porque o aparecimento de um filho gera o rompimento do testamento. Existe uma regra na lei... O testamento não vai valer. Existe uma regra na lei que fala que se o sujeito... Não vai haver só redução, vai haver rompimento. Se o sujeito fez um testamento sem ter um filho e depois aparece um filho, esse testamento que foi feito é jogado no lixo. Tá vendo? Não vale porra nenhuma. Rapaz, velho. E aí? Existem algumas variáveis dentro dessa história que podem alterar Sim. E o sujeito ainda ficar com essa grana. Mas existe uma situação específica em que eu faço o testamento e deixo tudo para você. Me aparece um filho. Depois disso, ele aparece e diz: Rafael,
me devolve os 100 milhões. E se eu não tiver gasto uma parte? Rafael, devolve os 100 milhões. Mas eu fui pra Copa do Catar. Eu vou continuar. Gastei. Eu vou continuar com a mesma lenga-lenga. Escondido bebida. Rafael, devolve os 100 milhões. Vou devolver inteiro. Inteirinho. Inclusive, se eu não O entregar o 100, ele vai meter Ele vai exigir. uma execução. Você gastou um dinheiro que não era seu. Ele vai executar. Você quer ver uma maldade similar? Isso é muita maluquice. Tem gente brava comigo do outro Ele lado. seria considerado possuidor de má fé? Nesse caso, não. Ele né? é de boa fé. Ele, Tá. ele vai passar a ser de má fé, perdão, a partir do momento que ele sabe que tem o filho e ainda usa grana. E isso é uma outra coisa que quase ninguém discute, que é preocupante pra caramba, porque não é só grana. Imagina que é uma casa, que ele faça benfeitorias, Sim. se ele faça uma construção. Dá pra ser muito pior o problema. Porque a benfeitoria, por exemplo, se ela for feita num imóvel e o sujeito está de má fé, ele perde toda a benfeitoria que ele fez. Ele não tem nem o direito de pedir essa grana de volta. A coisa pode ser ruim. Rapaz. Agora. Eu vi que eu tô causando mal aqui. Velho. Eu tô causando Não, sabe o uma que você tá tristeza. causando aqui? Eu tô lembrando de um podcast que a gente fez aqui Sim. sobre essa história de Planejamento sucessório. Opa! Professor, eu tenho uma impressão, e aí talvez a fala de Rafael nunca tenha casado tão perfeito, quando ele diz assim, você acha que o direito sucessório é o direito empresarial do ramo do direito civil? Porque assim, as mazelas que existem do direito empresarialista tentam se estabelecer empurrar aqui no direito sucessório quando você fala no tal Estão do... querendo juntar o pior de dois planejamento mundos. sucessório. Você já percebeu que toda vez que Pior alguém de dois fala... mundos é pior. pior dos... É isso mesmo aí mesmo. Todo mundo fala de planejamento sucessório. Eu não sei se é a mim que transparece, mas é uma tentativa de simulação goela abaixo. E assim, as pessoas não sabem ainda, não têm ciência na noção de eticidade da autonomia da vontade do que é uma simulação e quais as consequências. E se a gente vai puxar esse assunto, hoje a conversa não termina. Não, mas vamos tem lá. que falar, sabe por quê? Porque, veja só, você em 5 minutos aqui tocou um terror, então todo mundo tá assistindo e tá falando, porra, Tô com medo agora. eu não quero herdar nada, não vou herdar nada, não quero herdar nunca mais. Desculpa, não era Acabou. essa a intenção. Não morra não, viu? Morra não. E outro, porque aí o cara olha pra. Assim, você seria um excelente vendedor de planejamento sucessório. Porque você senta com ali o advogado e fala: não, você tem que fazer aqui, vamos fazer isso. Aí o cara tá resistindo, você fala: não, peraí que eu vou chamar o professor Leandro. O professor Leandro senta em 5 minutos e fala: deixa eu lhe contar o que pode acontecer aqui. Vou te contar 2, 3 coisinhas. O cara vai lá e fala: rapaz, eu preciso planejar essa porra, porque quando eu morrer, se eu não planejar, vai ser uma guerra. Eu tenho uma vontade de um dia ter tempo para escrever um negócio que eu vou chamar de direito civil do apocalipse. Que é pegar todas as coisas que podem acontecer de ruim no direito civil e que as pessoas não estão acostumadas assim, gente, isso aqui pode acontecer, Isso tá? aqui Sabe aquele negócio botar de... o nome do podcast, a gente pode colocar Direito civil da Sucessão e apocalipse. Aí é feio, né? Mas tudo bem. Rapaz, é muito assustador, porra. Por isso que quando essa ideia de planejamento sucessório pega. Mas eu muito provavelmente vou fazer alguns colegas meus ficarem chateados com o que eu vou dizer, tá? Mas como eu não devo nada a ninguém, Sim. eu vou falar o que eu tenho que falar. Nem 100 milhões. Mas nem os 100 milhões herdou, nada. Eu acho que existe hoje em dia uma onda de falar de planejamento sucessório que virou meio que uma moda, tá? Eu vou fazer uma analogia péssima aqui, mas o planejamento sucessório hoje, ele é a paleta mexicana de algum tempo atrás. Sim. Pô, paleta mexicana. Foi bem? Entendi perfeitamente. Massa. Entendi É perfeitamente. claro, tem gente que faz planejamento sucessório sabendo o que está fazendo. Eu tenho colegas que fazem um trabalho muito bem feito. Mas eu tenho visto muita gente fazendo planejamento sucessório que vai dar problema logo, logo, por conta dessa questão da simulação. Essencialmente, se você não tiver cuidado com o planejamento sucessório, você vai cometer equívocos que lá no futuro vão gerar impactos terríveis. E, de novo, eu vou brincar aqui de fazer as pessoas se assustarem, mas vamos lá. Se eu não fizer o planejamento sucessório atento a tudo aquilo que a lei determina, eu corro o risco de praticar um ato de simulação. Todos os atos de simulação são atos nulos e, por serem nulos, podem ser atingidos por essa nulidade a qualquer tempo. E aí a gente volta na origem do nosso bate-papo. Sabe quem vai ser o responsável por isso no final das contas? O advogado de novo. Porque são poucas as situações em que a responsabilidade do advogado é uma responsabilidade que vai ter essa característica de ser de atuação do advogado ser uma obrigação
de fim, não uma obrigação de meio, Sim. uma obrigação de resultado. Se você me contrata para elaborar o texto de um contrato qualquer, você quer que aquele contrato surta efeitos. Se eu fiz o contrato não surtiu os efeitos que você queria, é porque eu, advogado, fiz besteira. Sim. Se você me contrata para fazer um planejamento sucessório e você quer que tenha um objetivo e esse objetivo não é alcançado, quem errou fui eu. Então, o problema é que as pessoas, nesse caso, que não tiveram o objetivo atingido, é claro que a frase é horrorosa, mas vamos lá. Quem me contratou provavelmente vai estar morto nesse momento. Mas alguém vai saber, né? Os herdeiros vão saber o que ele queria. Claro. Se aquilo que ele queria não der certo, quem vai ser responsabilizado? É o advogado. Os herdeiros, em teoria, eles vão ter a possibilidade de discutir isso porque eles vão ter legitimidade. Então, é extremamente preocupante. Você vê algumas ideias de planejamento sucessório que você fala assim, desculpa, isso daqui você está fazendo com o objetivo inquestionável de fraudar a lei. E isso é simulação. Eu vou falar de um mundo que não é o meu, mas que dá para ajudar. É aquilo que o pessoal de direito tributário trabalha com a distinção entre o que é elisão e evasão. Sim. Se eu não me engano, são essas as expressões, sim, né? Sim. Elisão, se eu não me engano, é isso, né? É a hipótese em que eu uso os critérios tributários para pagar menos imposto, mas dentro da lei. Evasão é quando eu faço a mesma coisa fora da lei. Aqui, se eu não simula a situação para poder parecer que está dentro da lei. Se eu não estiver falando nenhuma besteira lá do direito tributário, peço desculpas aos meus amigos, mas sim. A ideia é essa. O planejamento sucessório corre o risco de você fazer uma coisa dentro dos parâmetros legais e dar tudo certo, mas se você fizer fora dos parâmetros legais, você corre o risco de ter todo aquele trabalho que você imaginou para um determinado objetivo indo para o espaço. E para isso basta um herdeiro insatisfeito com um advogado bem constituído. O cara vai pegar aquilo ali, olhar e falar... Ih! Basta que o advogado tenha tido efetivamente aula de direito das sucessões e cuide um pouquinho daquilo. Daqui a pouco a gente vai pensar aqui em várias situações em que, na prática, as pessoas não se preocupam e que são extremamente importantes. Mas você quer ver o que mais me preocupa nessa discussão de planejamento sucessório? Você vê um mundo de advogados por aí falando assim, não, o planejamento sucessório eu faço, nós vamos trabalhar com holding familiar, que é o... né? A patrimonial. Não, a holding... Esse cara, se ele parar para pensar, às vezes a solução de todo o problema que o cliente dele tem é resolvido com um pacto antinupcial, com um testamento, que são os dois elementos assim mais clássicos. E o cara tá pensando em fazer uma holding familiar. Pô, sabe, o que me incomoda é exatamente isso. Parece que são aquelas ondas, aqueles hypes que a galera vai seguir. Sim. E que daqui a pouco vai começar a cair. A minha preocupação é toda essa gente que está fazendo planejamento sucessório nos últimos 2, 3 anos, que virou a grande onda do mercado. A hora que essa galera começar a morrer, a gente vai ver discussão por conta do que foi feito. Sim, claro. E dependendo do que foi feito... E por enquanto tá bem feito, né? Claro, enquanto não teve Morreu. problema... É que nem... Eu faço uma analogia tola, mas acho que serve. Mas, por exemplo, as holdings familiares já começaram a criar problema tributário. Claro. Ah, então, sim. assim, há uma discussão. As holdings familiares começaram a gerar problema da desconsideração inversa. Então, assim, já tem um movimento jurisprudencial no sentido de começar a sentir que vem um movimento... E aí a gente sabe que esse é o movimento da jurisprudência, né? Porque, toda vez que surge um movimento muito forte... Até como o Guto falou longe. aqui, quando ele veio no podcast, ele falou sobre isso. Ele falou que as holdings patrimoniais, uma das coisas para ela é utilizada é a associação, mas ela também é utilizada para outras coisas, como ocultar patrimônio. Pronto, chegamos onde a gente precisa. Né? Agora, vamos fazer de conta que ninguém está vendo a gente. Vamos bater papo só nós aqui? Sim. Por que você faz uma holding familiar? Se você não tem a intenção de ter uma holding familiar, não é para burlar a lei? É esse o problema. Se desde o início não era o seu... Se o seu objetivo nunca foi ter uma holding familiar, se o seu objetivo foi sempre dividir o patrimônio de uma maneira mais interessante para X, W ou Y, me parece que a intenção da prática desse ato não foi efetivamente a criação de uma holding familiar, e sim burlar a lei. Sim. E quando você age com o objetivo de burlar a lei, a consequência é a probabilidade de você discutir simulação. A gente poderia então chegar ao extremo de dizer que uma holding familiar criada para fazer associação, necessariamente ela é uma simulação? Necessariamente eu não diria.
Mas que existe um risco, existe. Porque aí todo o problema vai ser na constituição de prova. Como é que você vai conseguir provar essa questão? Sim, sim. Mas se coloca na condição de juiz, tá? Eu e Ive estamos brigando por conta de uma grana do inventário de alguém que faleceu, certo? Eu sou uma pessoa comum, que tem um dinheiro comum, que ordinariamente não pensaria na constituição de uma empresa para cuidar da administração do patrimônio da família, que é a ideia da holding. Sim. Aí nós chegamos lá para você, senhor juiz, e falamos assim, eu vou ficar com toda essa grana porque a gente fez uma holding. E Ive vai falar assim, não, você não fez uma holding, eu quero um pedaço dessa grana na sucessão. Você como juiz, você vai olhar essa holding e vai falar o quê? Esse cara queria mesmo ter constituído uma holding, ele tinha a intenção de precisar de alguém para administração do patrimônio, ou isso foi constituído para burlar a lei e para outra parte não receber a grana. Aí você vai discutir prova. Mas a gente não tem muitas discussões ainda hoje sobre isso, mas eu vejo assim um futuro bastante preocupante. Mas o que você falou faz todo sentido porque a instrução disso daí vai ser um problema, né? Vai. E é um problema, na verdade, que milita a favor de quem faz a tal da holding, porque vai ser difícil você provar. Você fazer a prova. Mas, por outro lado, para pensar. Uma pessoa que tem um patrimônio que é composto por 2 casas e um apartamento, será que é uma pessoa que essencialmente utilizaria ou precisaria de uma holding? Ou está fazendo isso com o intuito de burlar a lei e garantir que uma outra pessoa não receba o que tem o direito de receber? Porque aí a gente vai trabalhar com o critério da intenção. Qual foi o ânimos? Eu acho que isso ainda vai dar problema. Eu tenho um problema. Sempre tive esse problema, na verdade. Os criminalistas que sentam aqui que ficam chateados, porque esse negócio do direito de se arvorar na análise da intenção é um problema terrível. Né? E não tem jeito, por outro lado. De alguma maneira, isso acaba tendo que entrar na realidade. Mas é o tipo de poder que você dá a um juiz de, sei lá, ler a mente da pessoa quando vai falar de dolo num crime, por exemplo. Ou pior, ler a mente do cadáver, porque a pessoa, o decújo foi quem constituiu o negócio. Então você começa a entrar em uma análise que ela vai ser... Você tem que fazer isso o tempo todo. Pois é, mas e veja, Pô, eu não tenho outra palavra pra dizer, isso é uma merda. Tipo assim, mas você tem que fazer essa análise quando você pensa em testamento, que o juiz tem que perquirir qual era a vontade do testador. Você tem que fazer essa análise quando você vê se a pessoa tinha intenção ou não de sonegar um patrimônio. Do legislador. O legislador tem vontade de porra nenhuma, meu irmão. Lá, lá sabe como é que a gênese daquela norma foi. Mas você quer que eu dê o meu lado da conversa? Vou usar o que você acabou de dizer. Se o juiz tem que dar um jeito de decidir se o cara tinha ou não tinha intenção de matar, ele também vai ter que dar um jeito de decidir se ele tinha ou não tinha intenção de fraudar a lei. Sim, é isso. Ele vai ter que se virar. É isso. O problema é que, quando a gente fala de simulação, eu não tenho outra alternativa. A simulação ela tem por objetivo analisar se o ato praticado foi praticado com o intuito de fraudar a lei. Eu vou ter que trabalhar com essa questão do intuito. Mas eu acho que o começo da briga vai ser sempre nesse sentido. Se você falar de alguém que tem milhões e milhões e milhões, essa pessoa ter uma holding familiar, pô, eu até entendo qual que é. Agora, no exemplo que eu dei, o cara tem 2 casas e um carro. Ele precisa de uma empresa para administrar este patrimônio? Não, acho que em muitos casos isso fica mais... deixa de ser uma análise puramente de intenção, porque os elementos do mundo real deixam claro. Aí imagina, eu faço essa tal dessa holding sem ter essa grande necessidade. Indício 1. Indício 2. Eu tenho alguém que era para receber uma parte da herança e não vai receber em razão dessa holding. Indício 2. Eu estou somando uma coisinha com a outra e eu corro o risco de ter aí a constituição de um elemento de prova relevante. Sim. Rafael, para pensar comigo. Se eu posso resolver com um mero testamento, por que eu estou inventando de fazer uma holding? Entendeu qual é o meu problema? O que me incomoda nessa discussão é que, e aí eu vou voltar mais uma vez na origem das nossas discussões, as pessoas não conhecem o que é o básico do direito das sucessões. Elas não conhecem essencialmente o que é... Para você fazer planejamento sucessório, obrigatoriamente você tem que saber qual é a ordem de vocação hereditária. Você tem que saber quem entra e quem sai. Você tem que saber quais são os bens que vão ser considerados e não vão ser considerados. Às vezes, mais uma vez, a solução está no mero testamento. Agora, você inventa de fazer uma holding familiar, e aí, de novo, vou aqui falar como alguém que não advoga mais.
É mais bonito falar que eu fiz uma holding familiar do que fiz um testamento, não é? Demais. Para os meus colegas advogados não ficarem chateados. Na hora de vender, eu falo assim, ó, estou realizando aqui para você uma holding familiar. Lógico. É mais caro, não é? Do que fiz um testamento pra você. Testamento, Testamento ainda tem essa questão de parece que é uma coisa arcaica, né? Porque de fato é um instituto antiquíssimo, né? Não, Aí a pessoa fala, testamento, Rafael, não acredito que eu vim ver o advogado e ele quer me fazer um testamento, não tô acreditando. Esse cara não presta, não. Não, e outra coisa, o povo que tem uma reticência em falar de morte por uma questão cultural, quando você sugere um cliente, vamos fazer um testamento, você está me agorando, você está achando que eu vou morrer, né? Você está pensando, tô mal, tô com a cara tem assim. isso também. É quase igual o cara que vende plano funerário. né? Mais ou menos. E outra coisa, Alguém tem que fazer, pô. se você acha complexo a questão do processo de inventário, quando você faz um testamento, você tem 2 procedimentos distintos. Porque você tem que entrar com o inventário e fazer um outro processo de abertura de testamento, que é um rito totalmente separado. Mas e um vai acabar Não é por dependência, não. Não, mas eles vão congruir um com o outro. Sim, depois, né? vai influenciar no outro. Sim, um vai influenciar, né? Mas primeiro você tem que ter um juiz dizendo assim, não, é verdade. Existe um testamento, estou autorizando a abertura dele, tá? Pode cumprir. Aí você manda pro juiz do inventário. Por que isso não pode ser feito na porra do juiz do inventário? Não me pode perdoe. ser por dependência. Porque eles querem saber se o testamento existe de verdade, por uma razão. As modalidades de testamento que existem, elas podem gerar um risco de que o testamento não seja um testamento de verdade. Qual que é o grande problema? O testamento... Calma, não fica bravo comigo, cara. Como é que é um testamento que não é de verdade, velho? O testamento não é um contrato? Você fez um hoje, fez outro amanhã. Pronto. Tá. Ou então o que você fez não atendeu todos os requisitos técnicos que tem que ser atendidos para que ele seja considerado válido. Isso acontece normalmente no testamento particular. Porque no testamento particular, se você quiser, a gente faz o seu agora. Não estou agorando nada. Mas a gente pega um pedaço de papel e faz. Ele tá achando que eu vou morrer, Ivi. Um dia vai, velho. Um dia vai. Verdade. Isso é inegável. Isso é inegável. Eu faço sempre essa brincadeira com os meus Ele alunos. acabou de fazer 40, não faz Pô, isso. tá já? Pô, não, brincadeira. Mas quer ver uma coisa? Outra coisa que as pessoas ficam muito chateadas Até que comigo. depois você fez 40, apareceu o cabelo branco. Mas você achou? Eu achei. São luzes. Tô Ou fazendo você não luz. retocou o... Eu tentei sair bem, vai. Eu não pinto cabelo, não. Já. Ai. Nem a barba a branca aí, pô. É melhor a gente não falar dessa coisa de idade, né? Vamos voltar aqui na parte da morte. Então, vamos falar de coisa boa, vamos falar da morte. Morre gente nova e morre gente velha, velho. Todo mundo morre. Pra morrer basta vivo. Mas você quer ver o desespero das pessoas? Filosofia barata da zorra sua, viu? Mas boa. Mas você quer ver uma outra coisa que eu sempre discuto? As pessoas acham que sabem, por exemplo, regime de bens. Sim. Acham. E aí eu sempre falo... Eu acho que eu sei. Eu tenho certeza que eu... Se você No quiser, final das contas, eu provo pra você daqui a pouco que a grande maioria... Não sei se você sabia vai que eu pegar essa. oferta a todos os meus amigos que vão casar, em vez de dar um presente material, uma consultoria, um planejamento patrimonial do casal. Ivi, eu tenho esse projeto há muito tempo. É que eu tive que parar com ele por sou meu orientador. por ter, tá vendo como por ter eu sou virado DE. excelente orientando. Mas assim, Sigo os exemplos. Não vamos entrar nesse papo agora, não. Chega. melhor, né? Deixa Mas eu eu ainda faço parecer nesse sentido. A pessoa fala assim, ó, vou casar. Qual que é a situação? Ó, a situação é essa. Como é que você quer o regime de bens? Assim ou assado? O que você quer que divide? O que você não quer? Tudo isso tem que ser ponderado. Sim. Agora, o grande problema Até é que... porque isso também vai refletir no direito sucessório. Exatamente. O direito de família e o direito sucessório, eles são extremamente complexos. Eu vou te dar o primeiro exemplo para começar a destruir essa teoria de que todo mundo sabe regime de bens. O exemplo mais tolo que existe. Todo mundo acha que quando a pessoa casa no regime da comunhão universal, né, o que eles chamam de regime universal, tudo se comunica. Sim. O que é meu é seu, o que é seu é meu, o que é nosso é nosso. Não. Existem coisas dentro do regime da comunhão universal que não se comunicam. Quer um exemplo? Imagina que nós nos casássemos. Tá? Regime da comunhão universal. Você está achando que tudo que é meu é seu e tudo que é seu é meu. Não é? Imagina que o meu relógio seja um relógio caríssimo. Cujo valor seja de 100 mil reais. Bem de uso pessoal, né? Bem de uso pessoal não se comunica, mesmo no regime da comunhão universal de bens. Agora, você vai falar assim, relógio não custa
Porcaria nenhuma. Agora, imagina que é um colar como esse de Ivy que custa milhões. E não esqueçam que recentemente agora é onda, né? Comprar joias. Sim. Uma das formas mais recorrentes de você produzir uma fraude sem chamar tanta atenção na partilha do patrimônio é você comprar bens de uso pessoal, joias, essas coisas, porque isso tecnicamente não divide. É claro, desde que eu consiga demonstrar que é bem de uso pessoal. O exemplo que eu dou para os meus alunos de graduação é sempre o mesmo, né? Se você comprou aquele anel de 100 milhões e pegou, colocou na caixinha, num cofre, isso não é bem de uso pessoal. Ou os instrumentos profissionais, né? E isso é um grande problema, porque a gente tem instrumentos profissionais que valem muita grana. Pode ser um carro. Pode ser um carro. Sim. Então, assim, concorda comigo que tudo isso vai influenciar na hora da divisão da grana? Claro. E você quer ver uma outra questão que também sempre me chama... me atrai nessa discussão? Todo mundo acha que uma divisão é uma divisão boa quando é meio a meio. Em teoria é. Mas se você não souber quanto você tem direito, talvez o meio a meio não é legal. Vou te contar uma história. Há um tempo atrás eu vi uma matrícula de um imóvel. O casal tinha se separado. O juiz tinha dividido o patrimônio, de forma genérica, meio a meio. Eles tiveram um problema e aí iam pedir a extinção do condomínio de um determinado imóvel. Qual que é a ideia original? 50% para cada um. Sim. Só que quando eles eram casados já casados, o contrato de compra e venda que eles fizeram dizia expressamente que um estava comprando 90% e o outro estava comprando 10% do imóvel. Isso estava na matrícula do imóvel. Não é uma coisa que veio do além. Concorda comigo que esse cara tem direito a 90% e a outra pessoa tem direito a 10%? Não é meio a meio? Mas vamos lá. Se fosse... Você está falando ainda de rede comum universal, né? Pode ser o regime que for. O contrato expressamente diz que a aquisição daquele bem foi feito dessa forma. É isso. Essa é a maldade. Pronto, veja qual é a dúvida de quem acha que sabe tudo de regime de bem. Você tem 90. Tenho. Eu tenho 10. Ok. Aí é comum universal. É. Vamos terminar um negócio aqui. Eu vou ficar com metade dos seus 90 e você com metade dos meus 10. A não ser que no contrato expressamente eu tenha dito que o que eu estou adquirindo com a minha grana que eu já tinha. Eu já possuía dinheiro antes. A grana que eu usei para comprar os 90 era uma grana que eu já possuía. Eu comprei dentro do casamento, mas esse dinheiro, ele é dinheiro oriundo de uma casa que eu já possuía, vendi para comprar esses 90%. Então, esses 90%, como bem subrogado, ele é só meu. Se você comprar qualquer coisa durante o casamento, em teoria, é nosso. Sim. Mas se você comprou com uma grana que você já tinha, ou então com um dinheiro oriundo de um outro imóvel que você vendeu para comprar esse, isso que você comprou na constância do casamento não entra na comunicabilidade patrimonial. Nossa, é muito detalhe, né? Agora, você concorda comigo que esse cara aqui, num primeiro momento, quando ele falou assim, não, vou receber 50, tá justo? Tá. Só que ele não sabia, em teoria, que ele não tinha direito a 50%. Ele teria direito a 90%. Porque 90% foi adquirido com a grana que ele já possuía. Então, um dia desse eu atendi, era um caso de dissolução e era um casal como é universal. Um casal antigo, né? Só que tinha um detalhe, todo o patrimônio deles foi recebido por doação, e você vai dizer assim, não, tudo bem, comunhão universal de todo mundo. Gravados com cláusulas de incomunicabilidade. E aí? Não comunica. Não comunica. Ué. Eu acho melhor, eu acho fantástico, pronto. Aí eu acho que vale a pena um planejamento sucessório, por exemplo. Se você é um pai ou uma mãe de família que você tem medo das escolhas amorosas dos seus filhos, ou que você não quer que, porventura, o seu patrimônio familiar venha cair em mãos de terceiros por amor e paixão, você faz um testamento só para gravar seu patrimônio das cláusulas restritivas, inalienabilidade, imperabilidade ou incomunicabilidade. O que você pode fazer até mesmo na própria doação. Exatamente. Se você tiver sido orientado. Você não quer nem doar, você só quer dizer só, quando eu morrer, meus filhos ou minhas filhas, quem eles casarem, independente da escolha do regime de bens, os bens são incomunicáveis. Acabou. Rafael está começando a pensar nisso. Calma que as coisas... Eu disse que as coisas não eram... Boa dica. Cheio de Eu disse que as coisas iam piorar, não disse? Disse. Puta que Melhorar, pariu, não é possível. isso aí é Não é possível um negócio desse. É.
Você quer ver uma outra coisa? Eu já vou chegar no ponto que eu mais gosto dessa conversa. Vou começar com uma coisa e depois eu vou pro ponto que eu mais gosto. Tá? Primeiro deles, será que as pessoas sabem que existe um negócio, e aí eu vou fazer uma maldade enorme com quem não é do direito das sucessões e do direito civil, que existe uma parada chamada de sucessão anômala? Normalmente não sabe. Sucessão anômala é aquela sucessão que não vai ser do jeito que todo mundo espera ou acredita. Ela vai ter uma anomalia, uma anormalidade. Não vai ser linear, como você chamou. Quer ver o exemplo? Eu posso fazer uma doação para você e colocar uma cláusula no contrato de doação dizendo que se você morrer antes de mim, você morreu antes, o bem que eu doei para você, ao invés de ir para os seus herdeiros, ele volta para mim. Jô Soares fez isso agora. Jô Soares doou para ex-esposa, para ex-cônjuge. Ele não fez um testamento. Todo mundo falou, ele incluiu ela no testamento. Não. O apartamento que ele morava, um pouco tempo antes de morrer, ele fez uma doação com cláusula de reversão. Pronto. Porque caso ela morresse antes dele, o bem retornaria para ele. Pronto. Você acha que as pessoas vão se preocupar com isso? O advogado que não está preparado vai se preocupar em perguntar sobre a doação? Pegar o contrato de doação e ver qual é que é? E o fideicomisso? Jesus Cristo. Pior ainda. Sua mãe. Tá bem. Me xingou, já Quer ver uma outra pior? Que as pessoas normalmente não percebem? Vou te dar um outro exemplo que é clássico. De novo, no mundo da doação. O mundo da doação tem me incomodado bastante nas discussões sucessórias nos últimos tempos. Vou te dar um outro exemplo. Imagina que você é casado, tá? E eu faço uma doação para você e para sua esposa em conjunto. Eu doei para os dois. Tá? Expressamente, está lá no contrato. A doação foi feita para os dois. Em teoria, qual que é o raciocínio? Se você morre, a sua parte do que foi doado vai para a sucessão. Sim. E a parte dela fica com ela. Sim. Não. Se a doação foi feita para os dois em comum, a lei expressamente fala que essa doação ela se reverte em favor do outro donatário na totalidade em caso de falecimento de um deles. Então, se você morre, essa parte da doação que eu te fiz, ela não vai para os seus herdeiros, vai toda para sua esposa. Para o outro donatário, entendi. De novo, a grande maioria das pessoas não sabem disso. Concorda comigo que não dá para você trabalhar com sucessão sem saber dessas informações? Você é maluco, bicho. Vamos voltar de novo na nossa conversa? O advogado não pode fazer uma besteira e entregar mais grana para quem não deveria receber? Por não ter tomado todo o cuidado com isso? Pronto. E você sabia que, eu não sei quanto tempo atrás, acho que uns 10 anos atrás, a prova de segunda fase da OAB foi justamente, era uma questão dessa, de uma orientação que foram fazer num processo sucessório, e o advogado orientou de uma forma, depois aparece um outro sucessor, e aí a questão da peça da OAB era justamente essa: vem cá, o que é que você pode fazer contra o seu advogado, né? Rapaz, agora... nesse pouco tempo de bate-papo, você concorda comigo que não é simples? Puta que pariu. Ele já tá falando isso, pode ser. Eu já tô aqui. Assim, já sei. Vocês são não, muito... rapaz, primeiro tem o que você falou, né? Se eu disser aqui que eu lembro do que eu estudei sucessão na faculdade, é uma mentira absoluta. O meu conhecimento de sucessões ele é o do senso comum, como da maioria das pessoas. Ponto. Com algum floreio pelo fato de ser advogado. Eu gostei dessa, com algum floreio ficou ótimo. Usa uma palavra bonita ali no meio da conversa. Mas o conhecimento é o mesmo. Você só dá aquela pitada pro cara e fala, pô, esse cara é advogado. É isso. Você gasta uma prescrição no meio do negócio pra falar que... Nada a ver, mas você lança assim, o cara, porra, esse cara é advogado. É isso aí. Mas me parece, e aí agora vou fazer uma meia-culpa aqui. Eu julgava que era algo muito mais simples do que a gente vem conversando até agora aqui. Para mim era uma coisa pautada em regras muito mais tranquilas e visíveis, e da maneira com que vocês estão colocando aí, o professor já colocou umas 3.000 cascas de banana aqui para acontecer merdas e apocalipse na vida de todo mundo que está envolvido na situação. E sem deixar de levar em consideração que o legislador tem um receio de mexer na parte sucessória, assim, os institutos ainda são muito antigos, sabe assim? Não há uma tendência à modernização. Mas vocês do acham processo isso sucessório? ruim? Porque, veja, eu entendo que nesse ramo... cautela e segurança andam lado a lado. Sucessão e família, os dois, na verdade. Eu acho que é onde a coisa deveria mais se secularizar de fato. Mas o nosso grande problema é que
tanto o direito de família quanto o direito das sucessões, eles ainda hoje têm uma preocupação muito patrimonial e pouco existencial. Então, parece que o tempo todo a discussão é com relação a dinheiro. Sim. Mas não se preocupa com outras questões que são associadas. E é isso que causa problema. Mas eu acho que isso que eu estava dizendo agora, de ser uma coisa que é o senso comum, existe um senso comum da população. Eu não sei nem se a gente pode usar essa expressão, mas vamos lá. Existe um senso comum também dos juristas, dos advogados, sem dúvida, de entenderem que sem dúvida. Não, é sucessões. Divide lá. Chega Pega aí. Lá e divide. Pega a calculadora aí, vamos fazer uma conta. Quer ver uma outra coisa que para mim é assustadora? É o cara que não está acostumado com o direito das sucessões, ele fala assim, espera que eu vou resolver. Ele abre o código só no livro das sucessões e acha que ele vai encontrar todas as soluções ali. E tem um monte de coisa perdida de sucessão, no meio do código. Uma coisa que para mim é essencial, eu já dei 2 exemplos de doação. A grande maioria dos advogados não perguntam para a pessoa que vai lá procurá-los para falar sobre sucessão, meu pai morreu. A pergunta que normalmente vem é, tem patrimônio? Tá, tem patrimônio. Acabou. Mas a pergunta mais importante é, de onde veio esse patrimônio? Ele veio de doação, veio de aquisição, como é que foi feito? Tudo isso é relevante. Porque quando a gente fala de doação, e aí a gente chega no ponto que eu mais gosto dessa conversa, a grande maioria das pessoas esquece que a grande maioria das doações realizadas de ascendente para descendente vão encerrar uma ideia de antecipação de herança. Sim. E se eu antecipo herança, aquilo que eu antecipei vai ter que ser considerado depois na hora do falecimento. Isso vai impactar na hora da divisão? Claro que vai. Claro. O exemplo que é o mais recorrente. Você e Ive são meus filhos. Você fez 18 anos, eu sou um pai super legal, comprei um carro para você. De 100 mil reais, filho. Tá bom? Ive ainda tem 16. Quando ela fizer 18, eu vou comprar um carro para ela também, tá? Perfeito? Mas aí você não comprou um de 100 mil para ela. Não, eu morri. Eita porra, e agora? Você recebeu o carro de 100, eu morri, ela não recebeu nada. Imagina que eu tenha deixado de patrimônio, por exemplo, 30 mil reais. É justo você ficar com 15 mil, Ive ficar com 15 mil e tá tudo certo? Porque é o que normalmente as pessoas fazem. Só que, em verdade, o que tem que acontecer? Se eu antecipei para você a herança, significa que eu te entreguei antes aquilo que eu só entregaria depois. Esse 100 mil do carro, ele tem que ser considerado para ela. Você vai ficar com os 15, ela com os 15, dos 30 que sobraram, mas os 100 mil do carro tem que ser considerado também. Então, dos 100 mil do carro, não seria 50 para você, 50 para ela? Sim. Vai dar ruim na conta, não vai? Vai. Porque você vai receber 15 e ela 15 dos 30. Só que você já não tinha recebido 100? Sim. Sabe o que significa isso no final? Você vai ter que dar uma grana para sua irmã. Só que as pessoas lembram disso na prática? Não lembram. E como provar, né? Não, os adolescentes não podem jamais saber disso. Eles vão começar a anotar na agenda. O que eu tô adorando meu pai me deu. Para de vez em quando ele olha pra mim com aquela cara de. Meu pai, que esse cara tá inventando? Meu pai me deu 100 reais aqui. Eu Sabe uma questão? Você meu pai falou me deu uma questão 100 e aí um debate que eu um dia desse presenciei e que realmente é extremamente. Sabe que na questão da educação, porque o dever de educação esse é outro um grave. dever derivado do poder parental, né? E aí uma questão vamos supor que você tenha 2 filhos e para um dos filhos você tem um investimento altíssimo na educação. Então você se desfez de um patrimônio para investir na educação dos filhos. E aí, quando o outro está na hora de chegar, você já tinha morrido. Como é que você prova esse juízo? Não, provar isso é fácil até. Minha. Você acha que isso seria antecipação da legítima? Então vamos lá. O primeiro problema, vou tentar escalonar as loucuras. Gostou da escalada? Eu gostei porque eu tô nessa mesma pegada aqui. Eu tô tentando entender porque é o seguinte: a seguir nessa toada, qualquer tipo de gasto que eu tive com o filho tem que estar anotado numa agenda. Calma. Para ser compensado no futuro. Mas fazer com peraí, uma conta corrente dos filhos. Eu vou salvar você aqui numa questão. A lei fala expressamente que os gastos ordinários com educação, saúde, vestuário, eles não entram nessa conta. Tá. Os gastos ordinários, a lei usa exatamente essa expressão. Aquilo que é o natural. O problema do exemplo que Ive está colocando é quando eu tenho uma discrepância entre o benefício de um filho e o benefício do outro. Tá? Vai além do que é ordinário para um. Vou piorar o exemplo de Ive só um tiquinho. Um dos filhos é do casamento atual, o outro dos filhos é de um casamento que não existe mais ou fora do casamento. Para o filho do casamento atual, o moleque vai para Disney 2 vezes por ano.
o filho do casamento anterior, ele recebeu dinheiro para ir até Lauro de Freitas e voltar só. De buzu. E Sem olha lá. ar-condicionado. Você concorda comigo que um está tendo um benefício maior do que o outro? Sem dúvida. Você concorda comigo que a lei fala que existe uma equiparação entre os filhos? Aí vem o problema da discussão, não se esse gasto foi feito ou não foi feito, mas se ele é ordinário ou fora do ordinário. E pronto, a gente tem um problema enorme para discutir. Então, tudo isso vai ser considerado. Se a gente colocar isso na ponta do lápis, como se costuma dizer, vai fazer uma diferença na grana, não vai? Porra, se vai. Então pronto. Por isso que o processo de inventário não termina nunca, essa porra. Mas sabe por que sempre termina? Porque a grande maioria das pessoas não sabe disso. Não sabe disso, né? Você quer ver o grande problema? Se que a gente soubesse, tem? então, acabou. Os processos de inventário nunca terminariam. Talvez, se soubessem, correria-se o risco de que esses problemas não chegassem a acontecer. Se teria um cuidado prévio maior e faria, por exemplo, todos os inventários, eles já teriam, por exemplo, um testamento prévio, resolvendo todas essas questões. Tudo isso seria guardado, pontuado. O irmão já ia saber que a grana não é só dele, ele teria que dividir com outro irmão. Tudo isso aconteceria. Mas eu vou te mostrar aqui, cara, qual é um dos meus maiores problemas com o direito das sucessões vinculado a essa ideia das doações. O Código Civil de 16... O de 16. Sim. Ele falava que... Você sabe, né, Rafael? Sim. Que existia Quando eu comecei a faculdade, já estava em 2002. Ele já tinha ouvido falar, então. Tá. O Código de 16, quando ele fala dessa questão da colação, que é esse o nome do instituto, né, de trazer de volta para o inventário aquilo que foi doado em antecipação, ele trabalhava lá no Código 16 com a seguinte afirmação no texto da lei, que as doações feitas de pais para filhos, elas encerrariam a ideia de uma antecipação de legítima. Tá? A expressão é essa, legítima. Legítima, tecnicamente, é aquele montante que todo descendente, ou melhor, todo herdeiro necessário tem direito na sucessão. Tá. Só que o texto do novo código, que já não é tão novo, né, 2002, Verdade. ele diz que essa doação realizada, ela encerra uma ideia de antecipação de herança. E, tecnicamente, legítima é uma coisa, herança é outra. Isso sempre me incomodou. Você vai procurar em todos os livros, todos os que eu pesquisei, e não foram poucos, ou eles são de antes do novo código, ou os que são de posteriores ao novo código, 2003 em diante, eles simplesmente repetem o que foi escrito anteriormente. Sim. Só que legítima é diferente de herança. Você acha que foi um erro ou foi uma... Eu acho que Não, acho que foi proposital. Eu acho que foi uma baita de uma falta de atenção dos atuais intérpretes da lei, que nunca deram a atenção devida para o direito das sucessões, como a gente está falando desde o começo, e mantém a repetição de tudo aquilo. Até porque, assim, pouquíssimas pessoas têm a maluquice de escrever sobre sucessões, entendeu? Obrigado, também te amo. Pela maluquice. E você vai ter que fazer isso. Então. Mas sabe o que é o pior? Não, eu vou escrever sobre gênero. Ah, é? Por enquanto, a gente vai ver se Por vai hora. continuar. A gente está sob revisão ainda. Isso, ainda temos muito Tem para tempo, conversar. tem tempo. E aí, quer ver onde vai dar o grande problema? Hoje em dia, todos os livros replicam essa afirmação, que a doação é uma antecipação de legítima, só que não é. E isso vai ter impactos terríveis, tanto que foi o que eu acabei escrevendo no meu último livro, exatamente sobre isso. Se você vai conversar com a grande maioria dos advogados que trabalham com o direito das sucessões, e fala assim, vocês notaram que não é mais legítima, é herança? É mesmo? É. E quer ver qual é o impacto disso? Vou te dar o primeiro exemplo. Lembra desse dinheiro que eu te antecipei? Sim. Da doação lá para a IVE, dos 100 mil, tudo mais do carro? Imagina que seja essa a questão. Hipótese 1. Se, por exemplo, eu morro e deixo uma dívida, na visão do texto anterior, essa grana dos 100 mil que eu te antecipei, ela não vai ser considerada para pagar as minhas dívidas. Porque o que eu antecipei foi legítima. E, tecnicamente, legítima é aquilo que eu te entrego já abatido da grana que eu devia. É o resultado final da minha parte da herança. Só que a partir do momento que o que eu antecipei para você não foi legítima, foi herança, tecnicamente essa grana ela não tem que voltar para divisão com IVE. Ela tem que voltar para o patrimônio geral, para pagar as dívidas primeiro, para depois dividir. Faz diferença? Muito. Faz. Quer que eu mude o exemplo para mostrar a diferença de novo? Imaginem o seguinte, eu te doei lá os 100 mil reais. Fiz um testamento no qual eu escrevi que eu deixo 50% do meu patrimônio para IVE. Certo? Tá. Se eu uso a ideia da lei anterior, esses 100 mil que eu dei para você não entram nesse cálculo do que é o meu 50%. Então, a grana que IVE vai receber vai ser menor.
Agora, se eu entendo que, como a lei diz agora, o que eu antecipei foi herança, antes de eu decidir o que é 50% do patrimônio, traz o 100 primeiro. Só que você não vai achar isso escrito em livro nenhum. E na jurisprudência? Não tem em lugar nenhum. Nenhum. E aí vem o nível da minha loucura. Porra, mas essa palavra foi mudada 20 anos atrás, até agora ninguém tá preocupado, não é possível o negócio. Peraí, não é ninguém. Não, você tá preocupado. Eu sou o único. É isso, a jurisprudência... Não. No judiciário ninguém nunca chegou pra falar isso, meu irmão. Assim, pode ter alguma ação, mas assim, não chegou nos tribunais superiores pra você falar assim, não, tem uma decisão, tem uma discussão sobre isso. Por que isso acontece? Porque a grande maioria das pessoas não lembram que a doação é relevante, não lembram de nada disso. E aí, eu vou ser obrigado a confessar pra ti. A primeira vez que isso me incomodou, eu fui começar a pesquisar e falei assim, cara, não é possível. Sabe a famosa síndrome do impostor? Né? Eu falei assim, não é possível que só eu li isso. Né? Eu uso uma expressão feia. Aqui, não é possível que só minha mãe fez ser esperto. Todo mundo não... E aí você vai conversar com um colega e com outro, você fala assim, com os caras assim, que você considera assim, cara, você já notou isso? Assim, não, é isso mesmo? Lá, vai dar uma olhada. Porra, é mesmo. Sabe aquela sensação de, nossa, porque o que me incomodava é que, cara, isso é muito óbvio, que legítima é diferente de herança. São conceitos tecnicamente muito diferentes. Só que houve essa mudança e a galera não tá nem aí. E você quer o pior? O próprio código, ele não dá a devida atenção para isso, porque o código, quando ele foi feito, de 2002, foram pessoas diferentes que cuidaram de cada pedaço dele. E, aparentemente, não houve uma boa conversa entre quem cuidou de contratos e quem cuidou de sucessões. Porque na parte de sucessões, eles continuam remetendo a discussão sobre esse tema como se o artigo que fala da doação, né, nessa antecipação de herança e não de legítima, que é o 544, para quem quiser pesquisar, como se ele não tivesse mudado. Então o próprio código ele é conflitante entre si. E aí você, para fazer com que a ideia funcione, você tem que discutir hermenêutica. Mas então, não me parece que é uma mudança que foi feita porque alguém só quis usar uma palavra diferente. Porque é uma mudança de instituto que é drástica, né? E são conceitos muito diferentes e sempre foram muito diferentes. Mesmo na época do Código Anterior. Sim. Eu não consigo acreditar, e eu procurei e não encontrei essa discussão, mas assim, eu não consigo acreditar que alguém tenha colocado a palavra herança no lugar da palavra legítima por um desconhecimento ou por uma falta de técnica. Porque são conceitos muito diferentes e sempre foram. Não é uma coisa que mudou de ontem para hoje. Sim. Tanto que esse mesmo artigo, ele tem uma outra mudança relevante, que ele diz o seguinte: antigamente, a única questão que levava-se em consideração eram as doações de pais para filhos, né, nessa antecipação de herança. No texto atual, ele fala que essa antecipação de herança ela é de ascendente para descendentes, já gera uma amplitude, e também de um cônjuge para o outro. Então teve mudança de fundo nesse artigo. Mas a grande maioria das pessoas só se preocupou com uma parte do problema e ignorou a outra. Quer que a coisa piore? Não, pelo amor de Deus. Eu já tô querendo não conviver mais em família. Eu não quero ter família, não quero ter filho, não quero mais nada, não vou ter sucessão. Quando a gente discute essa ideia de colação, de antecipação, antigamente você só se preocupava com as doações de pais para filhos. Por quê? Se a gente pensar lá em 1910, quando o texto do código começou a ser redigido para entrar em vigor em 16, 17, as pessoas morriam muito mais cedo. Só que você concorda que hoje a realidade da nossa sociedade ela faz com que possa acontecer do filho morrer antes dos pais? Sim, demais. A longevidade das pessoas é muito maior. Só que a ideia do legislador, sempre quando tratou dessa ideia de colação, foi equiparar os direitos dos herdeiros necessários. E os herdeiros necessários são tanto descendentes quanto ascendentes. Só que a lei não fala dessa antecipação para ascendentes. Então imagina o seguinte: vocês dois são os meus pais. Eu gosto mais de você e menos dela, por qualquer motivo. Eu faço doações para você, não faço doações para ela. Eu morro. Se eu não tiver filhos, o meu patrimônio vai para os dois. Só que a lei não fala expressamente que aquilo que eu antecipei para você, meu pai, vai ser considerado para ela. Agora é engraçado. O que é tecnicamente equivocado. Mas na lógica dos institutos, deveria valer nessa lógica também aqui. Sim, tanto que eu coloco isso no meu livro também. Eu vou fazer uma ressalva. Que é a questão da vulnerabilidade que a gente coloca também. Tá. Uma ressalva, porque quando você fala da questão dos descendentes, você tem uma isonomia constitucional em prol dos filhos prevista expressamente. Sim. E aí você poderia pensar numa isonomia reflexa para qualquer descendente, já que netos são filhos de filhos. Sim. Então, o tratamento desigual seria igual.
Mas essa isonomia não tem uma previsão expressa constitucional para ascendentes. Mas a lei, quando ela fala de colação, ela vincula a colação a herdeiros necessários. E como os pais também são herdeiros necessários, fica um contrassenso. É que, na verdade, todo mundo esquece que existem outros herdeiros necessários, né? Quando você pergunta, se for uma pessoa... Pronto, chegamos no ponto que eu quero abordar também, porque a gente também tem que matar o senso comum de outros lugares. Tem senso comum aqui espalhado pela sala toda, a gente vai dando tiro em cada um aqui. Então, quando você perguntar a uma pessoa, por exemplo, a Micael, você fala assim, ei, Micael, você tem herdeiro necessário? Você pode dispor todo o seu patrimônio? Com certeza. Micael não, porque Micael é um garoto esperto, estudioso, não vai responder diferente. Ele ia olhar o Mas código. ele primeiro leu o código e já está fazendo sucessões. Ele ia dizer assim, ó, não. Claro que ele ia dizer sim. Que ele tem pai e mãe. Mas assim, a gente só liga a existência de herdeiros necessários com a existência de filhos. Mas é porque é um pensamento que é natural também do senso comum. Tem uma outra também. Normalmente as pessoas esquecem do cônjuge, principalmente se estão separados de fato e não judicialmente. Pronto. Agora era isso que eu queria falar aqui. Tá. Explique pra galera aí, pelo amor de Deus, como é que ótimo. faz essa porra dessa sucessão, tendo em consideração o cônjuge, dependendo do regime, é herdeiro, não é herdeiro, é meieiro, não é meieiro. Quantos regimes de bem você meia acha que boca, existe? não é meia boca. Quantos regimes de bem você acha que existem? Eu achava que existia 3 só. Tem uns lá. Não é? 6. É porque uma vez você falou aqui de eu uns falei nomes de regime, esquisitíssimos, inclusive, aqui. Participação final nos aquestos. Que ninguém nunca separação usa. convencional total, separação convencional parcial, separação obrigatória de bens, comunhão parcial de bens e comunhão universal. 6. Só. Mas o regime de bens leva-se em consideração quando o cônjuge concorre com os descendentes só. É a única hipótese. Mas só tem uma coisa que a gente não pode esquecer antes. Que para eu dividir o patrimônio do sujeito que morreu, se ele é casado, primeiro eu preciso dividir o patrimônio com o cônjuge. Sim. Na tal da meação, se ela existir. Extremar a meação. Certo, E mas meação não é herança. Pronto, aí vamos lá. Essa eu amo. Adoro também. Tem Meação não é meação. herança. Sim. A depender do regime. A Sim. depender do regime. Vai ter regime que não vai ter meação. Exatamente. Independentemente da meação ou não, o cônjuge sempre é herdeiro? Não. Pronto. Então, por favor, esclareça. Respondeu bem, Juntinhas. Esclareça. O jogral deu certo. Esclareça, porque eu tô aqui... Se não tiver filho, se não tiver descendente, o cônjuge é herdeiro independentemente do regime de bens. Tá. Onde vai dar ruim nessa conversa? Se o sujeito que faleceu tem descendentes. Porque aí o artigo do código que trata disso, que é um 829, o inciso 1º dele, que fala da hipótese em que eu tenho concorrência de cônjuge com filhos ou demais descendentes, é um dos textos mais malditos já escritos na história do direito. Porque ele traz uma série de variáveiszinhas. Mas, essencialmente, ele vai levar em consideração primeiro o regime de bens e depois ele vai levar em consideração quantos filhos o cara tem. Porra! Se você tiver num dos regimes em que a pessoa tem direitos, por exemplo, na comunhão parcial de bens. Sim. Se for casado com comunhão parcial de bens. Vamos falar aqui que é o exemplo clássico. da vida comum. Isso. Clássico. O cara casou. Comunhão parcial de bens. O cara casou com comunhão parcial e tem 3 filhos. Ótimo. Morreu. Em teoria, eu primeiro divido a meação. Eu entrego a parte da grana que é dessa mulher, porque ela era casada com ele. Você já vê que ele presumiu que o homem vai morrer antes. Porque ele falou que o cara morreu, não foi? Foi. Aí, ó. Eu tô rápido também, não vem com essa não. Vai de trapa, sabe? O caboclo morreu, certo? O cara morreu. Mas Aqui vamos lá. vocês Ele têm vida mais morreu. perigosa que nós mulheres. Ele morreu. Vai mear com ela. Se for regime da comunhão parcial de bens. O que for. Adquirido na constância do casamento. Onerosamente. Fora as exceções. Tá. Porque tem outras exceções Sim, lá. sim, Tá? sim. Tem outras coisas dentro e outras fora. Mas imagina que é aquele patrimônio dele, tá? Se ele tem bens particulares, eu esqueço os bens particulares, penso só naquilo que foi adquirido na constância do casamento, e desse montante, em teoria, metade dela, metade dele. Pronto. Ela pegou esse 50%. Tá. Meação. Os outros 50%, a parte dele da meação, que é a parte do morto, vai para a sucessão. Pronto. Nessa parte da sucessão eu vou ter os 50% do morto, mais os bens particulares, que foram Sim. aqueles bens que não entraram na comunhão. Sim. Desse montante aqui, todo, eu vou ter que ver, primeiro, quantos filhos esse cara tinha. Por que essa conta é relevante? Porque o texto do código diz que, quando concorre com filhos comuns,
ou seja, todos os descendentes são descendentes também do morto, Tá. o cônjuge ele tem direito a pelo menos 1/4 desse Da patrimônio. herança, né? Independente do número de filhos. Se tiver 10 filhos, mas aí é um que vem- quarto pro Isso. cônjuge e os 3/4 restantes dividido pelos 10 filhos. Por Tá. isso que saber quantos Contando filhos que esses tem, 10 filhos sejam desse todos casamento. eles Ah. desses dois. Tá. Mas é por isso que eu disse que a quantidade de filhos é relevante. Porque se ele vai ter direito a 1/4, eu só vou me preocupar com isso a partir do momento que ele tiver mais de 3 filhos. Sim. Porque se ele tem 3 filhos com o cônjuge, eu Já divido é um por quarto. 4, é um Tá quarto. tudo ok. Agora, se ele tem a partir de 4 filhos, o que vai acontecer? Ele tem 5, não vou dividir por 5, não é 1/5 para cada um. Sim. Esse cônjuge fica com 1/4 E o e os resto? outros filhos dividem os 3/4 entre eles. E é uma coisa que eu nunca tinha pensado Ainda não nisso. acabou, tá? Vai piorar. Rapidinho. E me deveu agora, assim, as viagens, conta quando a não é gente simples, conversa, não, né? é? E há quantos anos eu estudo sucessões. Essa questão de 1/4, gerando limitação na questão sucessória do patrimônio, não deixa de ser uma interferência, uma mitigação da liberdade do planejamento familiar. Da mesma forma Porque, que a imposição assim, dos 50% como legítima. Perfeito. Porque, tipo, imagine, eu posso ter quantos filhos eu quiser. E a decisão não é só do outro cônjuge. Quer dizer que se eu decidir. Eu vou traduzir. A Constituição determina que é um direito fundamental. Aham. É que cabe a ambos os cônjuges e companheiros o planejamento familiar. E você pensar em planejamento familiar é o desejo de ter filhos ou não ter filhos. Sim. Inclusive, ter filhos é um direito, é um planejamento familiar. Tá. É nessa pegada que a galera vem conseguindo aí exigir que plano de saúde banque o tratamento de fertilização baseado na efetividade de um direito fundamental Sim. a de de planejamento familiar. Eu nunca tinha visto a restrição de 1/4, do mínimo de 1/4 do cônjuge, como uma limitação ao planejamento familiar. Porque é como se fosse assim, ó, se você optou por ter mais filhos do que Isso é um problema seu. mas aí você vai ter uma consequência patrimonial. Vai. Por isso que, de novo, a gente volta. O grande problema é que o nosso código ele é muito patrimonialista. Ele não se preocupa com outras coisas. Exatamente. Mas espera aí que tem uma coisa ruim ainda, que eu esqueci. Jesus. Não Calma. quero mais fazer conta, não. Ó, e eu só quero lembrar aqui que eu sou só um mensageiro, tá? Tá. Sim, tá bom. O cara do mal foi quem escreveu. Sim, eu só verdade, explico. é verdade, Eu sou o lado bom da história. É verdade. Existe ainda uma discussão se esse cônjuge, nessa história do 1/4, se ele entra na divisão de todo o patrimônio, certo? Ou só dos bens particulares. Porque no outro já é meu. Não, é porque no regime da comunhão parcial de bens, o legislador diz. Salvo um cônjuge sobrevivente em concorrência com os descendentes, salvo se este casado no regime da comunhão universal, ou sendo casado no regime da comunhão parcial, não tendo deixado bens particulares. Então, teoricamente, se você é casado no regime da comunhão parcial de bens, você seria meeiros dos bens em comum E herdeiro dos bens particulares. Entendeu? Concorda comigo que a conta não é simples de Se novo? lógico que não. houver patrimônio particular. Porque se não houver patrimônio particular, você é só meeiro. Você não é herdeiro. Porra, bicho. Mas... Então, por exemplo, aquele Alex que o professor falou, que disse assim, mas ali, teoricamente, seria, inclusive no regime da comunhão universal. Não seria... Comunhão parcial, desculpa. Inclusive no regime da comunhão parcial, mesmo que comprado na constância, não seria uso meado. particular não é meado. Não é meado, mas é dividido herdado. pela herança. Agora vamos lá. Tendo isso em conta... É impressão minha ou tá baixando uma tristeza? Tá, cara? tô ficando meio chateado. Não, é porque a gente... É a ignorância. De certa Eu trabalho com a forma, ideia que a ignorância é bela. Porra, velho. Não, Rafa, de Eu, certa antes desse forma, podcast, estava muito feliz com o meu conhecimento de é uma catarse, sucessões. sabe assim? Já não tô mais. É uma chance de catarse, porque as pessoas... Eu ouço muito dizer assim, civil é perfumaria. É coisa que ninguém... Pra quê? Mas veja. É coisa simples. Mas veja, quando você... quando o cara fala assim, que, por exemplo, a advocacia de direito de família, direito de sucessões, é uma advocacia do passado. Isso se fala muito. É uma advocacia que... o cara é advogado, ele faz o quê? Família e sucessões. Você já imagina aquele advogado velhinho, senhorzinho, carequinha, cabelo em galinha, porque trabalha com aquelas coisas... Mas quando você vai ver esse tipo de coisa aqui, você vê que, dadas as configurações
familiares atuais. A gente não está nem falando aqui das miscelâneas totais que a gente encontra das relações humanas ainda. Quando você jogar dentro desse quadrante isso daí, puta que pariu, meu irmão. É umas paradas que não tem solução. Você vai ficar... Tem que ter solução. É isso. Aí você, não, peraí, não, por esse caminho aqui, não, mas tem aquele negócio. Rapaz, e aquela regra, não sei o que, você vai... Não, mas essa aí só vale para aquilo. Não, mas veja só, essa relação agora tem que ser equiparada a essa, porque não sei o que. E aí você começa a ter uma mistura que... No final das contas, ela só é um reflexo do que é a própria mistura dessas relações que são tratadas, né? As relações de fato, sim, elas são extremamente complexas. Então, de um jeito, tem que tentar abarcá-las, né? Eu tenho duas questões com relações de fato que me geram inquietação desde o direito sucessório. Primeiro... Eu posso fugir essa hora? Não, né? Não vou aproveitar, o professor não vou tirar essa dúvida comigo. Primeira coisa, além do regime de bens, que é importante quando o cônjuge... Você pode falar olhando diretamente para ele, porque eu não vou nem entender a sua pergunta. Tá. Já começa por aí. Não, eu tô aqui assistindo agora. Tô aqui só... Um dos requisitos da associação, da concorrência do cônjuge é o regime de bens com os descendentes, tá? Sim. Mas em qualquer momento que você chama o cônjuge a suceder, a gente vai ter que levar o estado civil do cônjuge. Sim. Então ele não pode ser nem separado judicialmente, nem separado de fato há mais de 2 anos, a não ser que prove que a separação se deu sem sua culpa. E há controvérsia já nessa própria afirmação. Pronto. É nessa controvérsia que eu quero residir. Porque eu aprendi que basta você ser separado de fato para você poder constituir uma união estável. Perfeito. E aí tem um problema, porque eu posso ter duas pessoas... de concomitância. A concorrência entre cônjuge e companheiro. E os dois legitimamente sucedendo. Sendo que o Código não traz um mísero artigo sobre concorrência de cônjuge com companheiro. Porque o legislador, quando ele colocou a parte de união estável no Código, era uma parte que não existia. Ele pegou um texto lá de 72, mais ou menos, que foi redigido, e colocou lá um enxerto no meio, que é a hipótese da união estável. Mas, tecnicamente, o que a gente vai usar não vai existir essa concorrência de cônjuge com o companheiro, porque se ele tiver o companheiro afasta o cônjuge, mesmo com menos de 2 anos. Óbvio, ponto. Até por toda a tendência que a gente tem de princípios implícitos, pela tendência da monogamia. E se a gente pensa na isonomia das entidades familiares, de que não existe hierarquia entre casamento e união estável, e não há possibilidade de existência concomitante dessas relações, óbvio que o companheiro vai sair do barco. E vai fazer essa sucessão como aí? Divide. E a ameação? Aí é que tá. A ameação é feita em cada momento. O cara morreu, ele tem a mulher e a companheira, e aí? Ao mesmo tempo ou separadas? A companheira, separada de fato, não? Porque se for ao mesmo tempo, não é companheira. Aí seria concubina, não? E aí é outro problema que a gente teria para discutir. Mas assim, você é casado, se separou da mulher com quem você é casado e vive em união estável com uma outra pessoa. Sim. É esse o exemplo? Sim. A casada não tem direito sucessório. Quem tem direito sucessório é a companheira. É a atual. Mas a casada tem o direito da ameação do regime de bem. Mas ela tem o direito à ameação não porque o caboclo morreu. Ela tem direito à ameação porque o casamento acabou. Tá. E aí a ameação ela vai ter como marco temporal o dia em que o casamento acabou. O que ele adquiriu depois do fim do casamento... Já é ameação com a outra. Já é ameação com a outra. E se for concomitante? Aí fica mais bonito. Porra! O STF não tem gostado muito da existência de casamentos ou uniões concomitantes. Tem que proibir esse negócio. Mas aí é que tá. Quero ver proibir esse negócio, eu quero ver. É esse o problema, Rafael. Quer ver uma coisa muito simples? Porra. É uma arrogância, e de novo, eu vou correr o risco aqui, mas tudo bem. É uma arrogância insuportável do direito de achar que ele pode controlar situações sociais que estão fora da mão dele. Perfeito. O direito não tem como definir o que é família. Família é o que é. A função do direito é resolver quais são as consequências para esse grupo de gente. Mas não dá para você dizer que, e vou usar o exemplo clássico, um sujeito que vive há 30 anos casado com uma mulher e vivendo em uma união estável com uma outra mulher ao mesmo tempo, que as duas não sejam família dele. Claro. Agora, o direito está querendo dizer assim, não, aqui não é família. Pô, tem todas as características. E o direito tem uma arrogância muito vinculada a essa ideia do clássico, do conservador, de que não pode ter, que isso não pode... Gente, existe. Ponto. Mas é que tá. Existe. Pronto. Esse é um ponto que eu vou me arriscar a perguntar. Manda lá. Porque normalmente nessas situações
a gente vê o problema na legislação, tá? Então você tem o que é o comum. O mundo da vida está andando a velocidade de 300 por hora. O direito está ali a 10 por hora tentando acompanhar, tentando regular o que ele está vendo. Ele está vendo só poeira. Ele está vendo só poeira. E aí ele cai para um lado, ele levanta, e o que está acontecendo e tal. Mas quando isso chega... A velocidade com que a vida real chega no tribunal ela é muito maior. E é nessa hora que a gente vê que o judiciário tem sido o grande efetivador de mudanças de paradigma, principalmente em direitos... Direito de família. De família, direito de personalidade. O que você imaginar, é o judiciário que faz isso. E aí quando você me diz que o judiciário tem dificuldade de entender essa questão, é que, pô, e aí, quem é que vai entender então? Porque a situação existe. Sim. Tem que ter uma solução. Eu posso discordar do meu orientador? Onde você quiser. Olha, eu acho contraproducente. Para falar uma palavra bem bonita. É bom. Bom não é. Ótimo não é. Não, a gente trabalha com uma democracia aqui. Vai ter nessa bancada. Mas, professor, sabe por que eu acho que não é que o judiciário não entenda? Não, ele entende, é o legislativo mais do que o judiciário. Tá. A sensação que eu tenho é que o judiciário, por exemplo, ele fez escolhas bem claras. Eu até concordo. Quando ele fala de valores de monogamia, valores da fidelidade, para mim são escolhas sociais. Mas esses valores, eles são reais na nossa sociedade? Sabe o que me assusta? É que muitas vezes quem briga por esses valores da monogamia e do não sei o quê... são exatamente as pessoas que têm relacionamentos plurimes. Mas, em compensação, por exemplo, quando plurimes você vê... porque ele tá sendo um cara educado. Normalmente são uns vagabundos, descarados. Gostou da expressão? Você vê um judiciário, por exemplo, reconhecendo a questão de gênero nas relações afetivas, mesmo não sabendo se esse é o posicionamento da sociedade. Mas aí é que tá. E quer ver a minha contraposição a isso? E o que a sociedade tem a ver com o fato de duas pessoas serem assim ou assadas? Isso eu concordo. Agora de novo a gente volta para aquela ideia de que agora veja o judiciário querendo o judiciário legislativo querendo impor. Como é que o judiciário olha para você e fala assim, eu acho que você pode ter 2 pais e uma mãe, ou 2 mães e um pai. A vida é assim. Se você sente um amor por... Aí, na hora de discutir sucessão num exemplo desse, não, eu tava falando só pra colocar na RG. Que porra é essa? Não, ou você tem cria-se um sistema em que você reconhece. Porque quando o professor fala que a sociedade não tem nada a ver com isso, eu concordo, porque de fato a questão do... O cara procura o judiciário para resolver o dele. Fala, meu irmão, eu quero que minha vida, que é assim, seja reconhecida pelo direito. E o Estado vai falar assim, não pode. Não, nem o que você está dizendo que existe. Porque o que você está dizendo que existe... Não existe. Mas existe, seu juiz. Mas não existe. De não reconhecer é excluir da proteção estatal. Agora, por outro lado... Mas excluir da proteção estatal não vai fazer com que deixe de existir. Sim, claro. Mas, por outro lado, o que você falou também tem um ponto que é uma questão de técnica que a gente nunca vai conseguir se afastar, que é a entrega da prestação jurisdicional. Quando chega o pepino na mão, ele vai ter que fazer uma opção. Não tem jeito. Então vamos lá. Qual é a opção que vai ser feita é uma outra discussão. Ele não pode simplesmente ignorar que a situação existe e ele vai ter que escolher. Qual é essa escolha? Aí a gente vai valorar. Não, isso aqui... Mas ele pode decidir isso com base nos critérios morais, sociais dele? Não. Mas é o que acontece. Não. Esse é o grande problema. O grande problema é que a situação de fato existe. As pessoas querem a solução para esse problema, só que muitas vezes o judiciário, porque o legislativo não resolveu o que tinha que resolver, ele acaba não dando a prestação jurisdicional necessária. Vou gastar mais técnica. Existem algumas questões que o judiciário trata como se fossem questões de natureza constitutiva, quando elas são questões de natureza meramente declaratória. Sim. Quando o sujeito chega lá para o judiciário e fala, seu judiciário, eu tenho 2 esposas. Ponto. Ele não está pedindo para o judiciário dizer se ele tem ou não tem 2 esposas. Ele já sabe disso. Ele tem. Ele já sabe. Ele tem. O que ele quer saber é como divide, para puxar para o nosso mundo. O cara morreu. Ele tem 2 esposas. Ponto. Não é o judiciário que vai falar assim, não, ele não tem. Porra, ele tem. Você pode não querer reconhecer, a gente vai discutir isso o resto da vida, mas a questão de fato existe. Ele vivia com 2 pessoas, como se casado fosse, era reconhecido pela sociedade dessa forma? Sim. O judiciário vai falar para ele que uma delas não é família? Tá, ele pode até falar isso. Mas isso não vai fazer com que a situação de fato deixe de ser aquela que é. Ele tem 2 famílias.
Verdade. A minha grande preocupação é que, no mais das vezes, essas discussões elas vão impactar tanto o direito de família quanto nas sucessões, mas elas acabam encontrando obstáculos que são muito mais morais do que jurídicos. Eu concordo, mas o ponto é que primeiro que a utilização retórica de critérios morais para esse tipo de decisão já é um problema por si só. Sozinho, isso já é um problema para todos os ramos do direito. Isso aqui fica mais claro, talvez, porque falar de família está mais perto de todo mundo. Falar de sucessão está mais perto de todo mundo. Mas é um problema sozinho. Uma situação que não pode deixar de falando de coisas aqui bem práticas, realmente. Nessa hora que você imagina que o cara tem que usar mão de outros instrumentos jurídicos para poder atender o que, por exemplo, o direito de sucessão não atende porque não entende a existência de uma situação fática que lhe era estranha na época da legislação. Então, mas você quer ver o trisal, o companheiro concomitante e tal, o cara chega e fala, não, vou fazer o testamento. Mas você quer Ou ver então vai cair na armadilha do planejamento sucessório. Não, mas vai ter um outro problema aí. A própria legislação expressamente diz que eu não posso fazer nem doações, nem colocar como herdeiro o cúmplice no adultério. Perfeito. Pô, mas também os caras não querem dar uma saída para lugar nenhum. Não quer ajudar o peão, não é? Aí é foda. Aí realmente... Mas você quer ver onde talvez a gente encontre uma saída para tentar garantir que isso seja feito? Vamos para os exemplos que são os mais ordinários para ajudar. Imagina que a pessoa tenha 2 casamentos concomitantes. Para evitar maiores discussões, as 2 pessoas com quem ele é casado sabem disso e tá tudo certo. Tá todo mundo feliz. Se bobear, eles moram até juntos, tá bom? Cada um segue a vida do jeito que acha mais bonita. E vamos embora. Imagina o seguinte, uma dessas pessoas ele casou mesmo, a outra ele não casou porque não podia. Mas eles vivem como se casados fossem. Sabe o que vai acontecer no final das contas, em teoria? Ele morre, a única pessoa que vai receber dinheiro dessa situação é a mulher com quem ele era casado. Sim. Pelo que a lei está dizendo, a lei e a doutrina têm trabalhado hoje em dia. Essa outra aqui, que trabalhou do mesmo jeito, contribuiu do mesmo jeito, fez tudo do mesmo jeito, não vai receber 1 centavo furado. Sabe qual que é talvez a solução que se possa usar para tentar fugir disso aqui? Ela não é uma solução de direito de família nem de direito sucessório. Ela é uma solução de responsabilidade civil. Essa mulher que está recebendo tudo no meu exemplo aqui, ela está recebendo mais dinheiro do que devia. Eu posso alegar que existe aqui um enriquecimento sem causa. E talvez conseguir reverter essa situação para que ela consiga uma parte da grana, que é a parte dela, com uma alternativa de responsabilidade civil. Não com uma alternativa de direito das sucessões ou de família. Mas, de novo, eu não estou tentando que dar um nó na lei para conseguir chegar àquilo que deveria ter sido feito. Sim. Ele não tinha 2 famílias? Eu não estou perguntando para o Estado se ele tinha 2 famílias. Ele está me afirmando, ele tinha 2 famílias. Qual é o problema de dividir a grana dele com 2 mulheres? Ninguém faz essa discussão se o cara tem 2, 4, 6 ou 8 filhos. A conta não é a mesma? Sim. Por que a conta vai ser mais difícil se são 2 mulheres? É só dividir por 2. E se a preocupação patrimonial da lei é tão grande, isso fica até mais simples, né? O problema não é só fazer conta. Mas qual que é o embate? O embate é a preocupação com a sociedade, com a moral da família tradicional. Eu vou só fazer um adendo da participação do nosso operador, Micael, para mostrar que ele é extremamente atento. Ele não só opera, ele aqui mandou uma pergunta assim, mas Ive e Rafa... Essa questão do legislativo... Espera só um pouquinho, a treta é com vocês, então não é comigo. Você vai ser você vai resolver a treta. Ele está relembrando coisas de problemas passados. Isso não é esse posicionamento e inação do legislativo e esse posicionamento judiciário. Não é por falta do que a gente já conversou em outros programas, e ele não lembra se foi no programa de Patrick ou de Giovanni, da ausência de plebiscitos realizados. Mas aí que tá. A pergunta foi para vocês, mas eu vou tentar. Vai lá, é sua, o programa é seu. O problema não é se você tem ou não a participação popular. Porque ainda hoje em dia, infelizmente, a nossa sociedade, ela externamente, ou da boca para fora, ela é extremamente conservadora, independentemente dos atos que ela pratica. Eu tenho medo, eu entendo a discussão do plebiscito, não é meu mundo. Também tenho medo de ouvir. Também não queria, não. É só você parar para pensar que... Eu acho que como voto secreto poderia rolar umas surpresinhas aí. eu acho. Você quer ver eu te dar um exemplo perigosíssimo? Eu acho. Se você discutir redução da idade penal, ou se você discutir pena de morte no Brasil... Não, eu falo de questões de direito civil e família e sucessões. Pensa aí, vamos perguntar sobre questões de gênero nas relações afetivas.
A maioria vai ser contrária. Eu acho que a maioria vai ser contrária. Mas aí a gente vai bater na mesma tecla. Eu vou de novo sair do meu mundinho e vou trabalhar com direito no seu aspecto mais amplo. Quando a gente fala em democracia, a gente não pode esquecer que as minorias têm direitos. As minorias não servem para ser subjugadas, oprimidas e destruídas, como a gente ouviu dizer há algum tempo em alguns lugares. A minoria tem que ter direitos. Não é porque ela é minoria que ela pode ser extirpada da sociedade. Se tiver um sujeito que viva num trisal, ele é um sujeito, ele tem direitos. Claro. Qual é o problema? O que me incomoda muito e isso a gente vem das discussões de gênero, vem para as discussões de sexualidade e vai cair aqui. O que me incomoda muito é essa preocupação do Estado, que, segundo a teoria, tem que trabalhar com a ideia da intervenção mínima do Estado no direito de família, mas por que o Estado está tão preocupado com o amor alheio? Eu não vou discutir nem outras coisas, mas qual é a preocupação de você tentar institucionalizar quais são as formas de amor admissíveis ou possíveis? Só pode ser um menino e uma menina, só pode ser... A sociedade não é assim. E, de novo, a gente cai no mesmo problema. Da gente ter discussões que não são efetivamente para serem analisadas pelo judiciário, porque são situações de fato sendo ignoradas. Eu acho que a nossa preocupação ela é muito mais não em saber se pode ou não pode ter um sujeito com duas mulheres ou uma mulher com dois sujeitos. Se isso existe, existe. O que a gente tem que discutir é por que o legislador ainda não teve o cuidado ou cumpriu o seu dever de garantir direitos a essas pessoas. E aí eu vou usar uma expressão que Ive adora, que eu gosto muito. Leniência estatal. É a porcaria da leniência estatal. É o Estado não fazer aquilo que ele tem que fazer por motivos alheios aos interesses da sociedade. Mas aí é que entrava não, é que entra sempre o judiciário. Nessa hora de direito de família eu vejo que ele é muito tímido. Principalmente na primeira instância. Ah, sim, na primeira instância, então esqueça, você não tem o menor... Que é onde você, na verdade, deveria ter a liberdade de conseguir um convencimento mais fácil, digamos assim. Mas eu acho que com o passar do tempo as coisas tendem a melhorar. Por que eu estou dizendo isso? É claro que a gente vive na nossa sociedade as ondas de conservadorismo e um pouco mais progressistas. Isso é natural. Mas eu tenho a impressão que hoje os nossos tribunais superiores, na sua grande maioria, são compostos por pessoas muito mais conservadoras do que serão as pessoas que estarão nos tribunais superiores daqui 20 anos. Eu concordo. Acho. Mas a gente vive hoje... Sim. A gente teve com o professor Irã aqui, e aí em determinado momento tratamos sobre questão de pensão, e ele falando da decisão recente do STJ, tomada por uma mulher, que em relação ao adultério, mulher que comete o adultério e tal. Porra, tipo, não é possível. Que mundo que esse povo tá construindo? Mas assusta muito, sabe o quê? A tendência atual, que eu não discordo, de sistematização e consolidação jurisprudencial que o Brasil passa. Então, quando você vai entrando para teoria de precedente, quando você vai entrando para uma responsabilidade maior com a questão da súmula, com a questão da decisão anterior, você vai começando a engessar o sistema um pouco para lá e evitando que essas inovações que vão acontecer daqui a 10 anos, evitando não, dificultando que elas aconteçam. Porque você já não vai... Ah, não, eu quero tomar uma decisão aqui sobre um tema X. Você não está pegando uma terra virgem que você vai tomar a decisão e aquela vai ser a primeira, ou a segunda, ou a terceira. Você vai pegar uma coisa que já está simulada. Você vai ter que derrubar uma súmula, é outra conversa. Né? Você ter que derrubar um precedente firmado é uma outra dificuldade. Então, hoje está sendo construído... Talvez isso seja um azar na linha do tempo. A gente está tendo esse momento de consolidação jurisprudencial. O CPC de 2015 veio em um momento em que a gente está com o judiciário, principalmente nas cortes superiores, muito conservador. O que está se consolidando vai dificultar avanço no momento justamente em que esse avanço vai ser mais necessário, entendeu? Mas eu acho que muito disso também tem um outro problema. A gente volta na questão do legislativo. O judiciário tem tido a prerrogativa / obrigação de resolver problemas que o legislativo não teve coragem de resolver. Sem dúvida. Isso é verdade. E aí a gente tem um grande problema. Porque a gente tem... Eu não vou chamar de ativismo judicial, porque essa é a expressão que é usada normalmente, mas eu entendo que nesse caso em específico, o judiciário ele age não por ativismo, por obrigação. O judiciário ele tem que dar a solução para o problema. Alguém tem que fazer alguma coisa. E aí qual é o nosso grande problema?
a grande maioria dessas decisões, que vão impactar lá no direito de família e das sucessões, como a gente está tratando aqui, elas têm como base de fundamentação não a lei infraconstitucional, mas sim os princípios constitucionais e, basicamente, vai ser decidido ou com base na dignidade da pessoa humana ou com base na igualdade. Você vai ter esses dois parâmetros quase como parâmetros básicos para toda e qualquer decisão. Por quê? Porque você vê que a lei infraconstitucional não cuida daquilo que tem que cuidar. A boa e velha leniência que odeia que eu fique repetindo, mas O nosso problema é a nossa população não está preparada, a nossa população faz com que o legislativo seja formulado com base nela. A gente tem uma série de questões de natureza estrutural que muitas vezes a pessoa ela faz parte de um grupo vulnerabilizado e ainda assim continua a replicar aquilo que é opressor a ela mesma, e isso nem é culpa dela. É uma questão institucionalizada. Sim. Até que a gente consiga mudar isso, vai tempo. Não vai ter jeito. Mas a minha grande preocupação é todas essas decisões, elas continuam sendo tomadas no sentido de garantir um direito que não está previsto na lei infraconstitucional, no Código Civil, mas que encontra algum respaldo lá nos critérios sucessórios, constitucionais, para efeitos sucessórios. Não é que para fins retóricos você vai encontrar parâmetro constitucional para o que você quiser. O que você quiser. Então, a gente morre na conversa do que eu consigo defender, criar. Eu tenho a caneta de julgador, claro. Eu consigo criar uma decisão extremamente bem fundamentada para absolutamente o que eu quiser fazer. Mas aí eu acho que tem uma coisa que a gente não pode esquecer de jeito nenhum. Essa é a grande relevância de coisas como isso que a gente está fazendo aqui. É você trazer para a população, em geral, e até mesmo para quem cuida do direito, a compreensão de que existe o direito mais prosaico, mais comum, mas existem discussões que são extremamente técnicas e precisam ser estabelecidas. Senão, as pessoas vão continuar achando que, como a gente ouve em muitos lugares, que a decisão do juiz sai da cabeça dele. Sai, mas tem que ser fundamentada. Claro. Você pode concordar ou não com a fundamentação, você pode discutir ou não, mas não é uma coisa que brota da nuca do exatamente sujeito. O que ele quer, né? Alguma fundamentação ele tem que dar. Se você acha certa ou errada, a conversa é outra. Mas o grande problema é que, no final de tudo, a gente continua trabalhando com legislação antiquada, legislação anacrônica, legislação... E muitas vezes os próprios doutrinadores não tomam um cuidado com o texto que tem que tomar. O exemplo que a gente estava tratando agora há pouco. Sim, então, acredito que muita dessa responsabilidade ela também seja, e aí vou dar o tiro no pé, da doutrina. Os doutrinadores têm que ter esse cuidado e mostrar mais para o judiciário, para a população, para todo mundo, que existe um pensamento técnico que é diferente do pensamento da mera canetada. Eu acho e eu coloco no papel. Mas a produção hoje doutrinária é essencialmente uma mimética repetição de jurisprudência de Tribunal Superior. É muito mais fácil vender livro assim. Mas você concorda? Segundo a jurisprudência pacífica. Percebe? Mas aí é que tá. Eu vou ser muito grosseiro com o que eu vou dizer e peço desculpas desde já. Mas isso não é doutrina. Também, isso não é doutrina. Obrigado. Isso não é doutrina. Isso não é doutrina. Existe uma diferença entre você escrever doutrina, pensar direito e repetir o que está sendo decidido. Fazer um livro, com todo respeito a todos os meus colegas que eventualmente fizeram ou farão isso. Repetir doutrina, repetir decisão judicial não é fazer doutrina. É você compilar informações. Sim. É muito mais difícil você questionar o conteúdo daquela decisão. Sim. Você precisa ter embasamento técnico. Voltando lá na origem. Em tudo que eu escrevi nesse último livro, não tinha uma doutrina para dar sustentação para o que eu escrevi. A gente não pode esquecer que a ideia original é que a doutrina influencie nas decisões. Não, o contrário não é. Não, o contrário. Lógico. É claro que eu não estou dizendo que o julgador não pode ter ideias, não pode ter claro visões. Que pode. Pode, mas a função não é a doutrina que tem que beber da fonte do judiciário. Tecnicamente é o contrário. Claro. É o judiciário que tem que ver quais são as discussões estabelecidas na doutrina e ver se tem aplicação ou não. Só que a gente vive numa realidade em que parece que professor só dá aula, professor só tem que se preocupar em falar com o aluno em sala de aula e não tem nem o direito e nem a obrigação de pensar direito. E pensar direito é essencial para isso. Porque, e de novo, muitas das decisões são proferidas por julgadores que não têm o conhecimento técnico aprofundado sobre aquele tema, em razão da estrutura do nosso judiciário. Sim. Às vezes o sujeito passou a vida inteira estudando direito penal, passa num concurso e vai ser juiz numa cidade
X ou Y e vai tratar de temas de direito do trabalho, penal, civil, constitucional, o que for. Será que esse sujeito está preparado com profundidade para dar aquela decisão? O problema é que a gente vive numa sociedade jurídica que dá menos valor à doutrina do que deveria dar. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque vai parecer que eu estou dizendo que as decisões judiciais não são relevantes. Não é isso. Elas são extremamente relevantes. Mas eu acho que muitas das vezes elas não têm o cuidado técnico que deveria ter. Não tem uma pesquisa, e entendo toda a razão, mas não tem uma pesquisa, não tem um aprofundamento. Mas essa é a diferença do manual e da doutrina. Né? O cara que escreve manual, ele tem que escrever dizendo o que é e como aquilo existe naquele momento. Você vai repetir decisão jurisprudencial nesse momento aí. O manual ele existe para isso. Mas vamos combinar uma coisa, que o manual ele tá para morrer? Tá, mas perceba, tá para morrer porque, por motivos N, na verdade. Né? Mas a criação de ideias jurídicas é outro departamento. E é mais difícil, né, irmão? Bem mais difícil. É mais difícil, Bem mais né? difícil. Mas você concorda comigo que até mesmo para o professor hoje em dia a ideia tem que mudar? Quando eu estava na graduação, o que o professor falava era lei. A gente nem tinha como questionar o que ele estava dizendo. Hoje, qualquer coisa que eu fale em aula, o aluno na hora ele pega o celular e fala assim, professor, mas o artigo não fala isso? Não é outra coisa? Esses dias eu estava dando aula, eu dei uma explicação, um aluno falou assim, não, mas no livro do autor tal, está dizendo que não é isso, é aquilo. Com quase com aquela questão de inscrição, né? Você está mentindo, e você agora? Está errado? Aí você explica, não, o autor X pensa isso por conta disso, aquilo outro, mas a lei diz isso aqui, você vai ponderar isso com aquilo. Só que a gente não pode esquecer uma outra coisa também, aí vou caminhar num outro trajeto. Não é todo mundo que está disposto a pensar também. Existe uma grande parcela dos estudantes hoje em dia cuja preocupação é passar no exame de ordem ou passar no concurso. Sim. É aprender a fazer X. E às vezes quando o professor ele quer fazer uma análise mais aprofundada, mais elaborada, mais complexa, o aluno não quer isso. Porque o mercado não está exigindo nem isso demanda dele. isso. Então. E você concorda comigo que é um inferno isso? Claro. E tem um terceiro ponto aí que a gente não vamos nem falar porque... Nós estamos tendo bastante confirmação externa ali, vocês não estão vendo, mas eu estou vendo. Há um ponto que daria para fazer 48 podcasts só sobre isso, porque a própria produção de ideia... Perceba, não vou usar nenhum termo técnico específico limitador. A produção de ideias jurídicas se submete a um rito de pesquisa dentro das universidades que só lhe poda. Então o cara não consegue hoje em dia, eu tenho uma ideia sobre o tema XYZ e tal, não sei o que. Mas você vai ter que entrar no mestrado para você poder... Vai ter que... Não estou dizendo que não é importante você ler textos que... Isso tudo é importante, mas a ideia também é. E quando a ideia existe e não existe esse rigor acadêmico, a pessoa é forçada praticamente a matar a ideia, porque ela não vai ter espaço. O que é um enorme equívoco. Mas aí eu vou de novo dar tiro no pé. Aí a culpa é do professor. É o professor que não está sabendo como conduzir a questão. Eu concordo. E eu acho assim, velho, o cara tem que escrever, ter direito Direito não, mas ter a coragem de chegar a escrever um livro, ainda que ele não seja mestre doutor. Pega o teu ideia, você tem, beleza, você está embasado, você consegue explicar, é bom o negócio, dá para você... Escreva a sua porra e leve a discussão para frente, vá dar uma palestra, vá não sei o quê. Mas a própria sociedade acadêmico-jurídica tem uma dificuldade tremenda em aceitar esse cara. É isso, é exatamente esse o ponto. É exatamente esse o ponto. A comunidade olha assim e fala, não, esse cara... Não atribui a credibilidade. Cadê? Você, vem cá, velho, você estudou onde? Fila do pão? É aquela história do jogador de futebol. Você jogou onde, irmão? Você tá chegando... Não, papai, ó a fila ali atrás. Você vai ter que fazer não sei o que, ler não sei o que, método não sei o que lá, papapá. Vai ter que citar não sei quem, não sei o que. Como é que você quer falar sobre o assunto X se você não tá citando fulaninho? Não tem como, não sei o que. Isso tudo poda. Eu acho que poda. Sim. Eu acho. E acho que existe o espaço para este tipo de produção de ideias, mas tem que existir um espaço de produção de ideias que não dependa disso daí. Esse espaço não existe. Desde que ela seja fundamentada, toda ideia é válida. Sim. Pronto. Esse é o ponto. O grande problema é quem vai dar sustentação para isso? Quem fomenta isso? Quem vai regar essa semente dessa ideia, por mais maluca que seja? E aí a gente vai voltar numa outra questão que é preocupante. Não importa se o orientador, se o
a pessoa que vai ajudar nessa condução dessa ideia mais elaborada é uma pessoa velha, nova, atualizada ou desatualizada. Não, concordo. Depende de quem é a pessoa. Isso. E eu dou o meu exemplo aqui tranquilamente. Eu escrevo, no meu doutorado, eu escrevi sobre um tema extremamente fora do padrão da normalidade da academia. Eu escrevi sobre identidade de gênero, pessoas transgênero. A minha orientadora é uma das pessoas mais tradicionais do direito nacional. Fui orientado pela professora Maria Helena Diniz. Porra, eu fui orientado pela professora Maria Helena Diniz. E ela, sendo clássica, conservadora, você pode usar a expressão que você quiser. Ela foi extremamente acolhedora, acessível. Ela, em nenhum momento, por exemplo, em todo o meu período de gestação desse trabalho, ela falou assim, isso não pode, isso não existe, isso não. Não. E eu tento seguir mais ou menos essa ideia. O máximo que ela fazia é, pensa nisso aqui, se isso está adequado com relação àquilo outro. Tá? Mas segue a tua ideia. Que essencialmente é fundamentado, é com a fundamentação, né? Para que você não seja conflitante. Sim. Você falar sim no momento e não no outro. Tem que fazer sentido, na verdade. Não é falar maluquice também. Tem que ter. Mas não é todo mundo que tem essa predisposição de ouvir coisa diferente, entender coisa diferente, Concordo. apoiar coisa diferente. Concordo. Agora há pouco a gente brincou aqui, Ivy me orientando, ela falou, vou discordar de você. Porra, por favor, discorda. É para isso que a gente está aqui. Mas eu já conheço, já sei que ele dá essa abertura da discordância. Toda vez que eu vou dar uma palestra, eu vou falar qualquer coisa dessas minhas coisas mais diferentes, e reitero, as minhas coisas são mais diferentes, não é porque eu gosto das coisas diferentes, é porque eu acho que doutrina é uma coisa diferente. É o lugar disso. Aliás, e eu sou contratado para isso, como porra. orientador justamente por causa de uma discordância. Ele foi dar uma aula que eu estava ouvindo a aula e ele tem um posicionamento que o fato da pessoa omitir a transexualização não gera nenhuma invalidade no casamento e eu Discordou? e é violação a boa-fé objetiva, que tem que ter nas relações objetivas, eu resolvi me candidatar à vaga como orientanda dele, e aí passei. Que eu queria falar sobre isso. Então, na verdade, depois eu falei assim, meu Deus. Eu só entrei aqui para discordar de você. Eu só vim aqui. Mas a ideia foi essa. Mas sabe uma coisa que eu tenho tentado usar como... Já desisti. Passou. Mas eu tenho tentado usar como respaldo para isso. Toda vez que eu vou falar qualquer uma dessas minhas maluquices, a minha função é trazer a informação. Quem estiver me ouvindo, eu sempre falo, eu não quero que você concorde comigo. Você não precisa concordar comigo. Só ouve. Ouve. E saiba que existe uma ideia diferente. Porque senão a gente acaba caindo naquele risco dos manuais que muitas vezes são pasteurizados, que parece que a resposta é só essa daqui. Sim, sem E dúvida. que a pessoa não tem a liberdade de pensar. Então, assim, não é matemática. A gente tem inúmeras variáveis. A gente falou de milhares delas aqui. Sim. São inúmeras variáveis que você tem que ponderar. Agora, se você pega um livro, o livro fala, não, é isso aqui, tá, se isso está no manual, eu entendo. Mas você concorda comigo que se Essa você não é uma verdade absoluta. e se você está cuidando de um processo, o teu cliente quer um outro pensamento, cara, você tem que achar a solução para o pensamento do teu cliente. Vai que, num dado momento, essa ideia que é a menos usual não vai se transformar mais Em algum relevante. momento, toda tese é feita por um advogado, né? Em algum momento ela pode ter uma função. Nessa história que a gente está falando das doações lá para a sucessão, por exemplo, será que o cara não tem que pensar em tudo isso quando vai fazer o tal do planejamento sucessório? A pergunta é, ele está pensando em tudo isso? Ele está pensando em todas as variáveis? E se a ideia que hoje está prevalecendo, daqui 2 anos, cair e prevalece a ideia que eu estou falando? Sabe o que vai acontecer com o planejamento sucessório dele? Vai pro Um lixo. abraço. Não vai ter função nenhuma. Então, não precisa concordar comigo. Eu nem quero que concorde comigo. Como eu brinquei agora há pouco, o preço do dólar não vai mudar 1 centavo se a pessoa concordar comigo ou discordar de mim. Agora, Mas só de escutar já é o suficiente. saiba que existe uma coisa diferente, uma ideia diferente. Vai que essa ideia diferente vai influenciar na sua vida. Vou te dar um outro exemplo, que é uma outra maluquice que eu tenho discutido relacionado com sucessões e que a grande maioria das pessoas está nem aí. Normalmente, quando o processo de inventário começa e um dos cônjuges de divórcio começa, e um dos cônjuges vem a falecer durante o processo de divórcio, o processo é extinto, né, por perda do objeto. Então, eu não vou discutir mais se ele é casado ou não é casado, porque ele não é casado porque a pessoa morreu. Só que existem consequências sucessórias distintas para quem é viúvo e para quem é casado. E para quem é separado. Pronto.
Então, o que eu sustento? Que a gente pode discutir uma ideia de um divórcio pós-mortem. Se o sujeito promoveu a ação judicial pedindo divórcio... E morreu no curso. Morreu no curso. Quando sair a sentença, porque ela tem que Efeitos sair... retroativos à data da separação de fato. Ou pelo menos a data da morte. Porque isso vai fazer com que esse sujeito aqui, ele não seja... Casado na hora da abertura da sucessão. E aí, esse cônjuge não tem direitos sucessórios. Quem vai ter direitos sucessórios, por exemplo, são só os filhos. Vai influenciar na divisão da grana? Lógico. Vai. De novo, não quero que você concorde comigo. Agora, saiba que se você não concorda comigo, o outro lado pode ter ouvido essa história e pode chegar lá no seu juiz e falar assim, seu juiz, a cônjuge, nesse exemplo, ela não tem direito a nada. Porque quando ele morreu, eles já estavam separados, tanto que ele tinha pedido o divórcio. Então, retroage a separação de fato com relevância jurídica para a sucessão desde a morte, ela não recebe nada, os filhos recebem tudo. Faz diferença? Porra, se faz. Não quer concordar? Acha a ideia absurda? Ok. Só saiba que o juiz pode ouvir essa ideia, e gostar. entender pertinente. E essa questão, ela já tem tido algumas decisões em tribunais superiores usando essa ideia. Faz diferença para a sucessão? Faz. Concorda comigo que não é, voltando lá no início da nossa conversa, que não é só pegar o bolinho e fazer um pouquinho para cada um? Eu tenho muitos elementos técnicos que eu tenho que considerar. Rapaz, tem uma coisa que hoje a gente viu aqui, é que sucessões não é dividir bolinho. E não é pra fácil. Rapaz, meu irmão. E não é fácil. Desculpe, viu? Zero condições de acompanhar o pensamento de vocês. Não se preocupe não, que a gente vai cuidar dessa sucessão. Não. Porra! Essa foi pior do que agora. Ela já tá agorando para breve a morte, né? Ela não tá pensando. Não, eu tô dizendo que eu vou viver muito. Rapaz. Tenha cuidado, viu? Com esse tipo de agouro aí. Amiga? Era, né? Cheguei a considerar. Mas a gente tá revendo agora. Mas, assim, meu Deus do céu, vou perder o orientador e o chefe. Tô lascada. É isso que eu vou falar. Se com um amigo é assim, imagina com o orientador que é quem vai fazer mal. Cuidado. Não. Pode escrever o que você quiser, falar o que você quiser, concordo com tudo. É isso aí. Só escreve. Só escreve. Você só escreve, por favor. Coloca lá um artigo do código e uma decisão judicial que pra mim acabou, já tá valendo. Eu vou falar, tá certo. Olha o lucro que você tirou desse podcast hoje. Senhoras e senhores, Leandro Cunha foi... Professor, não tenho nem palavra, porque acho que nas minhas expressões faciais ficou muito claro o quanto eu estava voando e cheio de dúvida aqui, né? Então, a cada minuto eu estava aqui, porra, que porra é essa, meu irmão? Perdido. Obrigado, foi sensacional, velho. Parabéns pela forma que você explica. É coisa do senso comum, e é bom a gente falar coisa que explicam os erros do senso comum. Acho massa demais quando a gente tem esse tipo de conversa aqui. E espero que você possa voltar em breve, porque ficaram outras pontas soltas para serem amarradas, né? Então, quando precisar, quando quiser, é só chamar. Eu agradeço a oportunidade de poder bater papo. Acho que o mais gostoso disso aqui é bater papo. Porque senão, quando a gente fala com aquele tom professoral, perde a graça. A hora que a gente consegue conversar, dialogar, trazer as ideias de uma maneira simples, quem é conhecedor do tema entende, quem não é conhecedor do tema entende, passa a ter condições de elaborar aquilo. Então, a ideia é essa. Agradeço a oportunidade de poder trazer para um público tão grande uma ideia simples e tão importante ao mesmo tempo, que pode impactar. Não estou de novo fazendo como o Ivo, né? Trazendo aqui agorando nada, mas que vai, de alguma maneira, impactar na vida de todo mundo em algum momento. Ainda que você não seja especializado em direito das sucessões, é bom que você saiba uma coisa ou outra, para que, na hora que precisar, ninguém lhe engane, lhe passe a perna, para que você saiba o que é que acontece direitinho, para saber quais são as perguntas certas a fazer. Talvez as respostas você não saiba, mas de saber as perguntas, a coisa já começa a caminhar e o risco acaba sendo menor. Então, se eu tiver ajudado nesse sentido, eu já fico muito feliz. Foi sensacional. E me coloco sempre à disposição. Obrigado, Ive, pelo convite. Professor, muito obrigado. Vou aparecer mais vezes. Aonde? Aqui ou na... Lá? Eu acho que é melhor a gente discutir a presença dela aqui, porque lá... Tá barreado, né? Lá tá... Vamos lá. Rapaz, que mulher sem moral, bicho. Tô sem moral. Rapaz, eu vou perguntar pra cabeleira. A cabeleira tá aparecendo em casa também, porque não é possível. Onde é que essa mulher anda, pelo amor de Deus? Você buracou no convidado de hoje. Foi? Aí passou. Parabéns. A produção, meu filho, tá vendo? Não. O RH não continua tendo a menor graça com sua cara, mas
Uma coisa ou outra, assim, de vez em quando, você faz um agradinho que vai melhorando a sua situação. Às vezes ela acerta, é isso? Ele só vai querer, ele só não pode querer roubar meu orientador. Não, quando ela quer, ela acerta. É porque ela quer muito pouco. Entendi. Entendeu? O problema Que dela mentira. é a intensidade do querer. Entendi. É um critério volitivo, né? exatamente. Quando a vontade dela se faz presente. Ele tá sendo cruel. Galera, não sei se vocês se divertiram tanto quanto eu, espero que sim. Ó, tivemos uma reação ali externa de que foi... Foi bom, né, Mica? Valeu. Mica é o primeiro filtro de qualidade do podcast, que ele sempre dá o ok dele quando a gente tá no... Não, ele respondeu bem aqui, eu tava vendo, então acho que deu certo. Falando, né? ele tava aqui balançando a aquela cabeça. coisa assim, puta, que coisa. Não, acho que foi. Ele tava balançando a cabeça. Foi, assim. não, concordou. Teve umas horas que ele brigou com a tela. Vocês não acompanharam isso, mas foi sensacional. A gente tava falando aqui, ele tava brigando com a tela ali, bravíssimo. Argumentando. O quê? Foi sensacional. A visão daqui foi maravilhosa. Muito bom, Mico. Continue assim. Galera, antes de você fechar essa janela, por favor, peraí, faça a sua inscrição aqui no canal, ativa o sino para você tá muito poder blogueiro, viu? receber. Tô melhorando. Tá. Para você receber a notificação quando o episódio novo chegar no ar. Obrigado. Vocês sabem que toda quinta-feira tem episódio novo aqui no YouTube e toda segunda-feira a gente está ao vivo lá na Rádio Metrópole. Lá aqui em Salvador, Bahia, né? Se você não é de Salvador, você pode ouvir pelo site metron.com.br. Obrigado por ficarem com a gente aqui até agora. E até semana que vem com mais episódio do Podcast Alarista. Valeu, tchau!